Calma. Boa noite, esta é mais uma edição do programa Poder Local. Hoje este programa vai contar com a presença de 3 pessoas que não estiveram na última edição, em que o tema foi a Assembleia Municipal de 7 de Fevereiro. Hoje poderemos considerar que este programa é a continuação do anterior, até porque a matéria não se esgota e, porventura, nos nossos programas continuará a ser uma matéria recorrente. O tema que nos traz hoje aqui, o nosso tema principal, continua a ser o SMAS e a ruptura do município de Odivelas com os serviços municipalizados, abdicando, teoricamente foi aprovada essa ruptura, mas ainda não há um aviso formal. Mas, de qualquer modo, o que está em causa são os resíduos sólidos e o abastecimento de água. A ideia por parte do município de Odivelas é uma concessão a 30 anos, que alguns dizem que é uma privatização. De qualquer modo, hoje connosco, como eu disse há pouco, estão 3 pessoas que não estiveram no último programa e que fazem parte do nosso painel. Carla Rosinhas, Marco Pina e Fátima Amaral. Repetentes, à minha esquerda o Paulo Gonçalves, do Bloco de Esquerda, e à minha direita Barão das Neves, independente. Antes de entrarmos no tema principal, o SMAS e a ruptura por parte do município de Odivelas com o acordo da prestação de serviços por parte dos SMAS de Lourdes, temos como sempre um período de 2 minutos, que é um período de tema livre e que hoje eu passaria em primeiro lugar à Carla Rosinhas para começarmos 2 minutos com o tema livre. Boa noite. Obrigada, boa noite a todos. Vou ser breve, porque acho que deveríamos usar este tempo mais para a matéria que hoje nos traz aqui, que é de facto muito extensa e importante. Queria fazer referência à questão da última terça-feira, do último programa e da ausência ao mesmo. O mesmo foi gravado na terça-feira de Carnaval. Eu não estava em Lisboa porque era terça-feira de Carnaval e estava com a minha família fora de Lisboa. E, a propósito disso, lamentar que o Governo não tenha considerado que a terça-feira de Carnaval era tolerância de ponto e não conceder aos trabalhadores da função pública a possibilidade de gozar esse feriado com a sua família e prejudicando assim e ultrapassando e atropelando assim um costume popular, um costume social e com isto todas as consequências designadamente a nível até económico e para a economia, para as empresas, porque naturalmente há menos comércio, há menos pessoas na rua e quando nós atropelamos as nossas tradições e deixamos que e não permitimos que a população livremente possa expressar os seus costumes culturais, não é? Ainda que pagões, que é o caso, não é? Acho que é de lamentar e por isso faço aqui este meu protesto, se assim quiserem. Portugal ainda é um Estado laico. Podemos ter... Com certeza. Podemos ter eventos pagãos. Não, ainda é. É laico, é. Embora haja alguns municípios onde se oferecem muitos terrenos às igrejas, mas católicas. E estou a olhar aqui para o Barão das Neves, que já está com um olhar crítico. Marco Pina, os 2 minutos, faz favor. Muito boa noite a todos, aqueles que nos veem em casa. Boa noite aos meus colegas do painel. Vou pedir perdão pela rouquidão que hoje apresento. Vou tentar... conseguir ser audível. Benfica. A Carla aqui ao lado diz-me que é por causa do Benfica, mas não estive, sofri muito no domingo, mas não estive aos gritos porque gosto de ver a bola sossegadamente. Ora, o tema que hoje trago é sobre a Cândida Almeida, a nossa Procuradora-Geral Adjunta e Diretora do DCAP. Hoje foi veiculado na comunicação social que Cândida Almeida não será reconduzida no cargo de Diretora do DCAP. Ora, nesse sentido, eu venho defendendo e defendo ao longo de alguns anos a renovação dos quadros dirigentes. Penso que é importantíssimo que se renovem os quadros dirigentes. A renovação dos quadros dirigentes credibiliza as instituições e, nesse sentido, acho que é uma excelente notícia o facto de Cândida Almeida não ser reconduzida. Isto, além de que considero satisfatório, não considero, aliás, satisfatório o trabalho de Cândida Almeida à frente do DCAP, uma vez que Cândida Almeida falou ao longo do tempo que dirigiu os trabalhos do DCAP, falou sempre variedíssimas vezes, mais do que o que deveria, e nesse sentido penso que um cargo com aquela importância deveria ser ocupado por alguém com algum zelo
zelo nas matérias que eram imputadas a esse mesmo departamento, matérias que são de grande importância, e nós, portugueses, nos deveríamos preocupar efetivamente com os assuntos da justiça em Portugal, que por vezes não corresponde da melhor forma como gostaríamos. Penso que o diretor do DCAP efetivamente terá que, ou deveria ter, uma postura diferente daquela que Cândido Almeida teve ao longo do tempo, e não é por acaso que lhe está a ser também, segundo o que foi informado, imputado um processo disciplinar, uma vez que lhe está a ser indicado uma fuga de informação numa conversa com a Procuradora-Geral da República. Isto de todo não é conveniente, não credibiliza quem ocupa este tipo de cargos, ainda para mais com a importância de que este se reveste. Neste sentido, espero que esta Procuradora-Geral da República traga efetivamente uma lefada de ar fresco e coloque alguém à frente deste Departamento Central de Investigação e Ação Penal, alguém com créditos firmados e alguém que consiga efetivamente trazer algo de novo à nossa investigação criminal e à nossa justiça, porque estamos sequiosos que isso aconteça. Era só. Barão das Neves, 2 minutos, boa noite. Boa noite. Cumprimentar os meus colegas de painel, os que tiveram a brincar ao Carnaval e os que não tiveram a brincar ao Carnaval. Cumprimentar também todas as pessoas lá em casa que nos acompanham. Eu trazia 3 assuntos, mas o António obriga-me, passa 4. Primeiro assunto, para dizer que fiquei surpreendido com a posição que o Partido Comunista tomou em relação às questões da recondução de quem tem mais do que, ou quem tem 3 mandatos como Presidente de Câmara, se poder candidatar a outras câmaras. Seguiu a linha, isto não foi muito badalado, digamos assim, mas seguiu a linha do CDS e do PSD e, portanto, não conheço a posição, confesso que não conheço a posição do Bloco de Esquerda, mas conheço a posição do Partido Socialista, dizendo que não aceitava que isso pudesse acontecer a bem da lei. Segundo assunto, uma notícia que vi esta semana em relação ao que ultimamente se fala de Estado Social e que acho que é importante. O valor médio de uma pensão de todas as pessoas que sejam, chamemos-lhe reformadas, que isto reformadas entre comas, no setor público, atinge os 1.260 euros por mês. O valor médio dessa mesma pensão de uma pessoa que venha do setor privado atinge os 500 euros por mês. Eu acho que era importante, nem era preciso vir a Troika a Portugal para nós equipararmos para os 1.260, é evidente, estes valores. O terceiro assunto tem a ver com a questão de nos quererem tornar às vezes polícias de intervenção de defesa do Estado, quem não viveu esse tempo antes do 25 de Abril, que era a chamada PIDE, com a questão das faturas. Um ex-secretário de Estado teve um termo que eu acho engraçado. Eu não fui capaz de o escrever, socorri-me daquilo que ele escreveu, fiz um link para lá, mas acho que é uma vergonha. Já vieram agora desmentir, porque chegaram à conclusão de que pura e simplesmente era uma vergonha, mas é uma vergonha. Nós temos que fazer de funcionários de Estado e temos que andar a pedir faturas. Por fim, para dizer ao António que é normal que a autarquia dê terrenos para a Igreja Católica, tendo a Igreja Católica o papel que tem na sociedade. Acabou? Acabei. Vou ter o prazer de entregar uma intervenção do deputado municipal Chara Brasil contra essa entrega de terrenos. Porque o meu amigo não está a par de todo. Mas eu, desculpa. Não, mas que não está a par de todo o problema. Eu não tenho aqui nenhum emblema no meu casaco. Tem? Não tenho. Pronto. Eu só falo por mim, porque é que está a dar intervenções. Não, é que esse assunto é mais houve mais pessoas que fizeram intervenções sobre isso. Então, não. Eu não estou a falar em nenhum caso concreto, estou a dizer que acho normal. Pois, tudo bem. Bem, eu antes de dar a palavra à Fátima Amaral, quero relevar aqui uma coisa que peço desculpa no primeiro programa, não relevei e acho que é de relevar. Agradecer em nome da TVL à Municipal e concretamente ao Sr. João Azeitona, sem o qual não teria sido possível a transmissão em direto da Assembleia Municipal de 7 de Fevereiro. Portanto, o meu reconhecimento e o meu agradecimento pessoal ao Sr. João Azeitona. E agora sim, posso passar à Fátima Amaral para os seus 2 minutos. Boa noite. Olha, muito boa noite a todos, aos colegas de painel, às pessoas que nos veem em casa. Eu queria começar por referir uma questão que tinha já aqui elencada e que agora esta intervenção do Barão das Neves relativamente
aos dados das pensões, recoloca e reforça esta minha ideia, que é a questão da manipulação dos números, da informação que temos, da desinformação que temos, e temos muito mais desinformação, provavelmente, do que informação, porque a partir do momento em que os dados que são utilizados não são descodificados e são usados da forma como são, nós não estamos a informar, nós estamos a trabalhar no sentido de manipular e de criar condições para a aceitação de uma determinada política ou de uma determinada medida. Quando se lança na opinião pública a ideia de que o valor médio das pensões na função pública é de 1.260 euros e se diz que do setor privado é de 500 euros, esta manipulação concorre para todo o plano que vem sendo orquestrado de destruição de um conjunto de regalias ou do conjunto de direitos dos trabalhadores da administração pública, sem dúvida nenhuma. Se não tivermos em atenção como é que é construída esta média e o que é que concorre para esta média, de facto não estamos a perceber o alcance desta manipulação. E convém que se tenha em atenção que na administração pública existe desde os magistrados, que têm salários muito acima do salário médio do trabalhador, por exemplo, da administração local, e entram os salários também de milhares e milhares de trabalhadores da administração local, que são dos mais mal pagos na administração pública. Salários de 485 euros, e são centenas e milhares de trabalhadores que na administração local ganham 485 euros, 500 euros, 600 euros, 700 euros. Portanto, nós temos que ter a noção que o que é que entra nesta contagem. E contam também para esta média os salários dos ministros, os salários dos deputados, os salários de pessoas que de facto vivem muito acima daquilo que é a realidade da grande maioria dos trabalhadores. Portanto, não podemos usar quando se usa estes dados nestes termos, o que se está a querer é desinformar as pessoas, é concorrer para a aceitação de uma determinada política que o Governo ou já está a lançá-la ou vai lançá-la. E a comunicação social não é um terreno neutro na sociedade. A comunicação social é, de facto, um terreno dos mais permeáveis aos processos de manipulação e aos processos de construção e aceitação de políticas. Convém que se tenha esta noção, porque fica às vezes aquela ideia de a liberdade, mas há liberdade, mas a liberdade de informação. Isto é tudo um terreno muito volátil, porque o que é a liberdade? E, de facto, cada vez mais o jornalista é um proletário, no sentido em que não tem controle nenhum sobre o seu trabalho. No sentido em que vai para o ar o que alguém decide que vai. O jornalista perde completamente o controle. Quantos jornalistas eu conheço, de grande seriedade como profissionais, que fazem excelentes trabalhos, que nunca viram a luz do dia, que nunca saíram da gaveta ou que nunca foram para o ar, porque pura e simplesmente alguém decide o que é que vai ser feito. Ótimo. Termino já. Referir que dia 28 deste mês, às 15 horas, se vai realizar na Assembleia da República a entrega da Iniciativa Legislativa de Cidadãos contra a privatização da água e a favor da água é de todos. Portanto, é às 15 horas, vai haver um ato público, seguido de vários depoimentos e depois da entrega à Sra. Presidente da Assembleia da República. Quantas desta assinaturas iniciativa. tem? 40 mil. Pois eu sobre isso dos jornalistas tenho que dizer também qualquer coisa, porque... Eu também posso dizer uma coisinha. Pode ser. Era só para dizer à Fátima que eu, em parte, estou de acordo com aquilo que disse. Eu tenho a plena noção disso. Agora, os dados não são desmentíveis. Se você me disser também, que acho que faltou esse ponto a acrescentar aí, que é nós todos, e eu já o escrevi diversas vezes, Fátima, devíamos ter acesso à reforma ao mesmo tempo. Fosse ministro, fosse presidente de Câmara, fosse deputado, ou fosse o trabalhador que ganha os 400 euros. O que não tem acontecido até aqui.
E, portanto, nós temos que começar, eu acho que não é preciso vir numa entidade externa para colocar estas questões que eu chamo de questões éticas a funcionar. A Fátima só tem acesso à sua reforma ou por doença aos 65 anos. Mas, conforme sabe, há pessoas que aos 30 e tal anos, 40 anos, estão reformadas. A Presidente da Assembleia da República, por exemplo. Opa, e Presidentes de Câmara, o Sr. Presidente da República. Isto, para mim, acho uma vergonha. E, portanto, eu acho que estes números, eu estou de acordo consigo, em relação aos magistrados. Eu acho uma vergonha que o magistrado ainda se paga hoje em dia o passo social ao magistrado. Como se o magistrado andasse de autocarro ou de metro para fazer o seu trabalho. Acho uma vergonha que se pague subsídio de renda ao magistrado. Eu estou de acordo consigo nesse aspecto. Agora, os números de Fátima são esses. E, como sabe, ainda há bem pouco tempo, no setor público, o acesso à reforma era mais cedo do que no setor privado. Bem, tinha uma coisa, passei a ter duas. As médias são sempre enganadoras, não é? Eu como 2 frangos, nós os dois em média comemos um frango, não é? Sobre estatística, podemos falar Você como anda- quiser. Concordo, sobre estatística, foi das poucas cadeiras onde tive 19, mas podemos falar quando quiser. Mas não nega isto, quer dizer, se nós dois comermos 2 frangos, em média comemos um frango. Nego cada é um. que esses exemplos são exemplos, os Bem, chamados exemplos populistas. Pois, era isso mesmo aí que eu queria chegar, os exemplos populistas. Mas estes não são. Pronto. Eu queria falar em relação aos jornalistas, e já que estamos aqui na TVL, a TVL é por enquanto uma exceção, mas eu concordo e com aquilo que a Fátima Amaral diz, e digo mais. Se analisarmos a estrutura acionista das grandes televisões, vamos ver quem são os grupos económicos que a sustentam. E, portanto, nenhuma televisão vai muito para além daquela notícia mais levezinha quando toca em algum grupo económico que sustenta essa televisão. E isso eu confirmo sempre que vejo algum jornalista de outra televisão, da TVI, da RTP, eu sempre que os encontro tenho cuidado de tentar auscultar essa situação, e isso continua a corresponder. Portanto, o que passa nas televisões nacionais não é aquilo que muitas vezes os jornalistas escrevem. E posso dizer mais, conheço jornalistas da Lusa e um por acaso que trabalha na nossa região, que manda notícias para a Lusa e as notícias são completamente alteradas. Portanto, isso é mais do que verdade, e as televisões em Portugal não difundem informação livre e estão sujeitas a esses grupos económicos. Paulo Gonçalves, sim. Paulo Gonçalves, 2 minutos, boa noite. Boa noite aos teleouvintes e ao painel. Para mais este debate. Nestes 2 minutos, saudar os melhores trabalhadores que tiveram na administração do dia 16. Foi mais um dia de luta dos trabalhadores contra as políticas de antes do Sr. Sócrates e agora do Sr. Passos Coelho, que continua numa política desenfreada a roubar quem trabalha. Lembrar que no dia 2 de março há mais uma manifestação nacional e no dia 27 mais outra manifestação nacional. Portanto, esta é a arma que os trabalhadores têm, é a luta dos trabalhadores, dos homens e das mulheres, e assim vai continuar a ser até que este governo se lembre de adotar as políticas que vão ao encontro das necessidades dos trabalhadores e não ao encontro da necessidade dos grandes grupos económicos, daqueles que, só para lembrar, que no mês de janeiro tiveram um lucro de 4,4 mil milhões de euros, que é aquilo que o governo quer sacar num ano, isto em 2014, a todos os portugueses. Portanto, está aqui aquilo que aqueles senhores ganharam no mês, podiam muito bem dar ao Estado português para tapar o buraco do déficit e fazer assim face às necessidades. Mas como não se pode tocar nesses senhores porque são os intocáveis, vai-se roubar, continuar a roubar àqueles que têm necessidades, e cada vez mais, só para também lembrar aqui que passou para 70% a entrega das casas ao banco, quer dizer que os portugueses cada vez mais estão sem poder de compra e fazer face às suas necessidades. Saudar aqui também, mais uma vez, as pessoas que eu pensava que se tinham esquecido, mas não, sabem a letra de cor, que é cantar o Grande Vila Morena, e é um ato de coragem, porque cantá-lo na Assembleia da República. E a última vez até foi no Clube dos Pensadores, cantar para lembrar quem está a governar
que há uma outra força, há a força do trabalho, e em vez de estarem a pensar como é que vão sacar mais, deviam de pensar em arranjar alternativas políticas para fazer face a essa situação. Portanto, fica aqui uma saudação às pessoas que, mais uma vez, entoaram a música de Abril, a música da liberdade, que é o Grande Vila Morena, e aqui uma saudação a todas essas pessoas. Está? Ok, Paulo. Lá para casa, uma notícia do dia. Hoje, em Odivelas, a candidata da CDU foi apresentada numa conferência de imprensa. É ela, Fernanda Mateus. Em breve vamos ter reportagem sobre essa conferência de imprensa. E, curiosamente, é a terceira mulher candidata a Presidente da Câmara de Odivelas. Vamos ter 3 mulheres na corrida, provavelmente, até poderão ser 4, que ainda não conhecemos. 5, então. Uma do CDS e outra do Bloco de Esquerda. Ah, sim. Então Mas isso é assumir que o BE vai ter uma mulher. O BE não tem militantes de senhoras em Odivelas? Sim, mas não. Então, qual é a admiração? Pois, pronto. Para já temos 3. São 3 as candidatas em Odivelas. São 3 mulheres. Vamos esperar esta campanha. Quem é a terceira? Fernanda Mateus. A terceira é a Fernanda Mateus. E a Sandra Pereira é? Sandra Pereira, do PSD. Não sabia. A terceira é a Susana Fernanda Amador. Mateus. As outras já se sabia quem era. A Sandra Pereira é uma candidata que não publicou uma única linha quando foi indicada. Ainda não foi apresentada? Pronto, é secreto. Por enquanto só os militantes do PSD é que sabem. Não. É, ela ainda não publicou uma Não foi linha. apresentada? Não foi, mas saiu notícias a dizer que era a Portanto, candidata. Sim, mas não publicou uma Já linha. está no portal das autárquicas? Não publicou uma linha. Depois de ser apresentada, você tem O várias próprio partido PSD Não já publicou indicou, uma linha, portanto não sim. há dúvidas que ela não publicou uma linha. Ela é candidata, mas não publicou uma linha sobre a sua candidatura. E as outras pessoas já publicaram? As outras já. Já. Olha, Susana Amador publica todos os dias. E, portanto, não há dúvidas do que é que... Sobre a candidatura? Isso já faz há 4 anos. Sobre a candidatura, já houve uma apresentação no fórum do multiusos. Foi suficiente para quem quis lá estar e ouvir. Mas a reportagem está Os online. timings dos partidos são os partidos definem, por isso. Pois, não, mas ela até pode apresentar só em 25 de outubro. Para mim é indiferente. Estou a dizer aqui ao Brão das Neves é que é indicada, é conhecida que é candidata, não há dúvidas. Não há dúvidas. O PSD já confirmou que é ela. Pronto, mas não há uma linha. Não escreveu uma linha. Ao menos a dizer, eu sou candidato. Pronto, não há. Vamos entrar no tema. Eu agora começava pelo Paulo Gonçalves, contrariando ali um pouco a produção. Paulo Gonçalves, vamos entrar no tema principal. Os FMAs, a ruptura com os... por parte da Presidente Susana Amador, portanto, por parte do município de Odivelas, a ruptura com o SEMAS, com os serviços prestados pelo SEMAS, em termos de resíduos sólidos e de água. Quando falo em rupturas, não é os canos furados. Não, isso já estão. Se for de água é ruptura. Se for de esgoto, Pois, não é. temos, nós É quando falamos arrombamento. para o SEMAS, eles falam sempre em rupturas. Que houve ontem outra vez Temos uma uma falha de ruptura. água na Póvoa de Santa Aragão entre as 8 da manhã e as 4h30 da tarde. Todos os dias há. em Todos todo os lado. dias. Em todas as freguesias do Conselho. E dos outros conselhos também. Do outro. Dos outros? Do outro. Como eu moro é na Pontinha. Dois. Se vocês devem pensar que em Lisboa não há rupturas todos os dias. Dos conselhos, pronto. mesmo não seja o SEMAS, também há rupturas. Pronto, ok. Já agora, há algum estudo comparativo disso? Claro Fátima que há, Amaral. então, mas todos são obrigados a fornecer à entidade, à ERSAR, Exatamente. as ocorrências existentes. E eu quero-vos dizer que a manipulação... Mas é só um ponto, é que o Desculpa lá, Paulo a vai entrar. manipulação sobre isto é eu agora ando muito com esta coisa da manipulação, porque de facto isto começa a ser demais, não é? O nível de rupturas ou de ocorrências existentes no Conselho de Odivelas, no território de Odivelas, está abaixo da média que a ERSAR estabelece. Então as outras freguesias do resto do território do país não têm água nunca. Não é isso. É que tu tens que estabelecer uma relação com o número de habitantes e o número de ocorrências. E a área geográfica. E a área geográfica. Isso também é muito importante. Está bem, mas Bem, são agora vários vamos lá dar fatores. compreendo isso tudo. Não, mas Não é afinal... só em absoluto o número de compreendo. rupturas. Pois é ter 150 mil Pois, mas agora é o habitantes. Paulo. Todos isto faltava. Conforme a área E geográfica. em Famões, e em Canessas. Claro, nem ninguém tem água. Isto aqui não é água. Não, anda na rua e fala com as Mas nós não pessoas. temos Lisboa. É vinho. É só andarem na rua e falarem com as pessoas. Paulo, vamos avançar, senão Podia não ser. é que a força deste lado é tanta que... Sim, vem com faltaram ao primeiro debate, sabes?
Ainda não estão. Não, tinha pensado que o Barão da Jeves Eu que fiz uma referência ao meu amigo, simpático, no início do Pensava que o debate. tema estava esgotado. Paulo, então. Ora, voltando ao mesmo, e hoje mesmo continua por resolver, que é a questão da denúncia do protocolo, uma denúncia que não se conhece. Nem nós aqui, nem os deputados que estiveram na Assembleia Municipal. Não conhecem, desculpa? Não conhecem o contrato? o contrato se rompeu, Protocolo. o protocolo. Não foi distribuído por alguma razão. A fotocopiadora devia estar avariada ou não havia e não se fez cópias para que os deputados pudessem atempadamente Mas venho discutir e interromper. analisar. Qual é o protocolo que está a falar, estou a perceber? O protocolo que se denunciou? O protocolo que A se partilha? denunciou. Não, o protocolo que se A denunciou. denúncia, não, a denúncia. Chama-se um protocolo, é isso? O Quando se protocolo... denuncia, é uma denúncia, não é? Não. Mas convém de saber o que é que se está a Existia um denunciar. protocolo. Existia um protocolo. E a denúncia desse protocolo. Exatamente. Ah, E Quem o protocolo denuncia, existe. denuncia alguma coisa. Existe e prevê a Sim, denúncia. mas são documentos públicos. Hã? Pois, mas os deputados não tiveram. Não tem nada a ver com isso. Isto não é, são documentos públicos, vão à internet tirar. Desculpem lá, não estamos a falar do Deve clube ser de futebol entregue dos em amigos da cada Alfama. Assembleia. Até podem ser entregues 50 Isso foi uma vezes. queixa da parte da Assembleia. que não Estamos a havia falar de documentos. uma Assembleia Tá, Municipal. Paulo, continua, senão. Portanto, o problema continua, mas há aqui um problema que é de fundo, que a gente já falou disso na última reunião, que são, para além da partilha de quem vai ficar ou não, na questão da... Porque isto é uma privatização a 30 anos, né? Quem ficar vai ficar dono de água durante 30 anos. Provavelmente daqui a 30 anos a água já está poluída, já não interessa e partem para outra, mas a água é a sustentabilidade da vida, portanto não sei o que é que vão fazer a partir daí. O mais importante são aqueles 450 trabalhadores. Eu diria mais é a viabilidade do próprio SEMAS. Vamos ver até que ponto vai haver essa viabilidade. Até ao momento não há uma palavra escrita, nem da Câmara de Loures, de Odivelas. A Loures agora está muito preocupada, mas isto é como tudo, quando temos um PS, desde o Nacional quem está eleito nas câmaras não se entende, não se ouve, até parece que fazem de parte da mesma direção política. António José Seguro diz que é uma medida mais radical da direita para privatizar a água, mas depois temos uma Presidente da Câmara de Odivelas que quer privatizar a água, Não quer. ou quer concessionar, quer Não privatizar. quer. Privatizar é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Eu depois já vou a mesma explicar. coisa. É a mesma Claro que coisa. não é a mesma coisa. Claro que é a mesma coisa. A gente Claro que não é. Mas já vou explicar a minha intervenção florzinhas. também. É preciso explicar que eu sei. Não deve saber, não está a dizer isso, não sabe. Uns raminhos à volta, mas vai dar ao mesmo. Porque durante 30 anos não são os odivelenses, muito menos a Câmara que está a fazer a distribuição de água, é alguém que está concessionado, que tem essa obrigação, e vamos ver até que ponto é que vai ter essa obrigação, que é isso que também falta conhecer. Está tudo em caderno de encargos. Sim, o caderno de encargos foram aqueles encargos que custaram 140 mil euros e não disse nada de jeito, e que foram com juristas dentro da Câmara, e vai-se pedir aparecer ao exterior, é deitar dinheiro à rua, como se costuma dizer. Aliás, eu se fosse jurista da Câmara Municipal de Odivelas sentia-me ofendido vir juristas do exterior para fazer o que fizeram, e eu estava ali a fazer o quê? Eu tenho que justificar o salário que ganho, portanto, dessem a mim para fazer esse trabalho. Normalmente é assim que funciona, mas como a gestão da Câmara, tanto de Odivelas como a de Loures, andam assim há 14 anos, portanto, esperamos que este filme já não se vai repetir, graças a Deus, por mais 14 anos, porque um dos candidatos já não pode correr, pelo menos à Câmara de Loures. Vamos ver qual é o futuro, mas eu gostava de ver uma palavra em relação ao SEMAS e uma palavra da Presidente da Câmara à proposta que foi lançada por Carlos Tavares na questão do Carlos Teixeira em relação à gestão de uma empresa intermunicipal, já agora, né? Ele fez esse repúdio. Fez esse repto. Esse repto e, portanto, discutiu-lo agora, e era importante haver opinião aqui da Câmara Municipal de Odivelas, e deixo aqui este repto. Fez isso recentemente. Até podia ter sido ontem. Estou a perguntar. Fez no dia 7. Fez antes da Assembleia. Fez antes da Que Assembleia. oportuno. Portanto, isso era interessante ouvir agora uma palavra, porque se há aqui dois presidentes que andam às turras, é um problema deles, só pode ser um problema pessoal, não me interessa, que ponham em causa, desde a saúde pública, a trabalhadores do SEMAS,
e duas câmaras, isso aí que é já demais. Isto é brincar com as pessoas que elegeram Vai ter que estas terminar. pessoas. Eu já disse. Pronto. Isto agora é 2 Terminar? minutos hoje. 4. Pronto. As intervenções normais são 4. Tu começaste às 7h40. Era normal. A minha normal. Mas como houve aqui algumas intervenções pelo meio, é mais um bocado. Deixa-me livre. Ok. Marco Pina, Marco Pina. É assim? 4 Mas é um minutos. dado e tal. Bom, eu devo dizer que tenho um azar tremendo, porque, ao contrário do que a Carla há pouco disse, que não estava cá no Carnaval, eu não vim com medo daquilo que podia sofrer, que a Fátima podia me dar com uma cadeira em cima, uma coisa qualquer. Tenho um azar que a Fátima não veio, hoje que eu estou cá, a Fátima vem. É uma coisa importante. Estou a brincar. Isto é só mesmo Posso para... pensar nisso. É mesmo só para desanuviar Temos algumas relativamente ao cadeiras que são assunto. mais... Exatamente, estas não têm grande Porque diferença. Esta não, estas não. Este assunto, efetivamente, é um assunto sério. Isto é só uma mera brincadeira. No entanto, e como estive no último programa, gostaria de que... Vou-me repetir. Gostaria de começar pelo início. E começando pelo início, deveria dizer que... Isto já foi dito várias vezes e vai voltar a ser repetido por mim. O pecado original foi cometido a quando da criação ou da instalação do município de Odivelas. E quando o problema não foi resolvido, com as partilhas efetuadas entre os dois municípios, o município existente e que tinha o Conselho de Odivelas incluído, e o município recém-criado, e instalar-se na altura, que derivou na Câmara Municipal de Odivelas. Aí não se resolveu quando se deveria ter resolvido, e o processo veio-se arrastando ao longo destes longos 14 anos. Importa referir, com base na realidade, e com base na realidade o que tem que ser vincado é que o serviço que é prestado às populações não serve. As populações estão a ser efetivamente prejudicadas porque, como disse há pouco, existem diariamente falhas de abastecimento de água, existem falhas na recolha do lixo. Eu sei perfeitamente que isto não tem que ver com a postura ou com o profissionalismo dos funcionários do SEMAS de Loures. Não é isso que está em causa. Efetivamente, há outro tipo de constrangimentos, mas esses constrangimentos têm que ser ultrapassados de alguma forma, porque as pessoas não poderão continuar a ser penalizadas na sua vida diária, porque pagam para os serviços e não têm os serviços de acordo com aquilo que pagam. Isto é uma realidade que tem que ser vincada, e esta é uma realidade. Outra realidade é que existem 2 presidentes de Câmara, que ao longo dos anos foram sendo sempre do Partido Socialista. Efetivamente, nunca houve um entendimento entre os 2 presidentes de Câmara. Isto também é um dado que tem que ser referido. Temos referido diversas vezes e é bom que fique patenteado essa situação. Se me disserem que era vantajoso que se entendessem, era de todo o interesse que se entendessem. Agora, o que se verifica é que até hoje essa situação não foi possível. O que está aqui em causa são as pessoas e os moradores no Conselho de Odivelas. Os moradores no Conselho de Odivelas têm que ter solução para os seus problemas. E essa solução terá que ser encontrada de alguma forma. Nesse sentido, penso que chegámos àquilo que hoje conhecemos, e o que hoje conhecemos não é de todo vantajoso para quem mora em Odivelas. Bem sei que foram levantados alguns constrangimentos por parte de alguns movimentos, quer sindicais, quer representantes dos próprios funcionários dos SEMAS de Loures, e foram feitos grandes alaridos relativamente à condição em que esses funcionários poderiam ser votados. A questão é a seguinte, é que acho lamentável que se tenham usado a condição e as pessoas para fazer show-offs políticos que eu repudio veemente, porque acho que as pessoas não merecem que sejam tratadas como objetos para serem colocados ao serviço de fins políticos, porque neste caso, e nada me foi transmitido nesse sentido, que aqueles funcionários que dizem que poderão vir a ser despedidos, que o sejam. Efetivamente, acho que com bom senso tudo se resolve, e era impensável que por um diferendo existente entre 2 autarquias e por um modelo que em Odivelas se pensou que pudesse resolver o problema das pessoas, que tenha que se concluir essa situação com o despedimento de funcionários. Efetivamente, essa situação foi uma situação que não tenho conhecimento até agora. Acredito que nunca o venha a ocorrer, porque não faz qualquer sentido, porque efetivamente esses funcionários terão que ser agregados ou continuados ou no quadro, seja dos SEMAS de Loures, seja noutra entidade qualquer, mas terão que continuar a ser englobados num quadro de pessoal,
porque era impensável que fossem despedidos pelo facto de um constrangimento que não foi de todo criado por eles, foi criado por entidades, neste caso, entidades políticas, e não fazia sentido que esses funcionários fossem penalizados pelas decisões que duas autarquias deveriam ter que tomar e que não tomaram até agora. E para já é só. Eu tenho que fazer uma pergunta, Marco Pina. Com certeza. O PSD é pela criação de uma empresa intermunicipal? Vou-lhe responder. A resposta é a seguinte. O PSD não ganhou as eleições em 2009. Pois. O PSD encontra-se com um acordo de gestão Sim, no mas PS. o PSD Calma, deixa-me terminar. O PSD está na Câmara de Odivelas em acordo de gestão com o PS e entendeu que teria que dar e ser consequente todo o apoio ao partido que está a governar a Câmara e que ganhou as eleições para arranjar uma solução para esta situação que é conhecida de todos. Nesse Sim, há várias sentido, soluções. claro, mas nesse sentido a solução que foi apresentada pela Sra. Presidente de Câmara, que é quem tem o dossiê desta matéria, foi a que conhecemos. E o PSD achou que, como referencial de estabilidade governativa no município de Odivelas, teria que dar toda a oportunidade a quem tem os destinos da Câmara para corresponder com uma proposta que fosse a que achasse melhor. Neste sentido, foi apresentada a proposta que a Sra. Presidente de Câmara achou que fosse a mais conveniente e o PSD votou nesse sentido, dando todas as garantias para que esses pressupostos fossem garantidos. Nós, com a boa fé que temos, estamos em crer, e eu estou em crer, que esta solução poderá ser a mais vantajosa, como lhe digo. E agora coloco a questão, porque esta questão dos SEMAs, se não tivesse... Eu queria só a resposta à internet. Sim, mas agora deixa-me só agora... É que não me respondeu. Claro, não respondi. O PSD votou a favor dos pontos. Por isso é que eu estou a perguntar. Eu estou a responder porque o PSD votou dessa forma. Não, mas não era essa a pergunta. A pergunta é se o PSD é ou não a favor, como uma das soluções, pela criação de uma empresa intermunicipal. Mas essa solução não foi apresentada. Não, mas eu não estou a dizer que a solução foi apresentada. Eu estou-lhe a perguntar. Eu estou-lhe a responder. Não está, eu não lhe posso estar a dar, não não posso dar uma solução quando essa solução nunca esteve em cima da mesa. Vamos ver, há várias soluções. Mas essa não foi apresentada. A solução que foi apresentada por parte da Sra. Presidente de Câmara... Mas eu não estou a falar da solução da Sra. Presidente da Câmara. Eu estou-lhe a Mas perguntar. eu não conheço outra. Mas não conhece a solução da empresa intermunicipal? Não. Não foram apresentados dados concretos sobre essa solução. Não, mas não precisamos ir aos dados muito concretos. O Presidente Carlos Teixeira manifestou-se favorável a uma empresa intermunicipal. Sim, até nestes 14 anos andámos a brincar ao quê? Marco Pina, andámos 40 anos a brincar e não sei se é 40 anos, não, António Tavares. Não responde, não é, Marco Pina? Não responde, já respondi. Não é que eu estou-lhe a perguntar. Durante 14 anos andámos a ser penalizados, os municípios de Odivelas, por um serviço que não serve. Mas toda a gente concorda com isso. Pois não, mas é que... Toda a gente concorda com isso. Então deixe-me dizer o seguinte, então porquê é que surge agora o Sr. Engenheiro Carlos Teixeira, no dia que vai a deliberação da Assembleia Municipal, esta questão que é tão pertinente e que levanta tantos problemas para a vida das pessoas e dos funcionários dos SEMAs... Pronto, já vi que não vai responder. Vou responder, vou. Porquê é que agora também é que, então porquê é que agora também é que a Câmara Municipal e a Presidente da Zona Amadora decide resolver uma situação que já dura há 14 anos? Mas esse timing não é meu, é do Sr. Presidente. Desde 2009 eu estou-lhe a responder assim. Tem este dossiê na mão. Agora, a minha pergunta é que o Marco Pina não respondeu. Eu não posso estar a dar... Não respondeu. Não, a questão é esta, eu não posso estar a dar resposta sobre um assunto que não foi colocado e que eu não tenho resposta para lhe dar. Mas não tem que ser colocado, eu estou-lhe a perguntar. Entre as várias soluções... Certo, mas eu não conheço as várias soluções. Só que essa solução foi apresentada. Mas estou-lhe a dizer... Mas tem a solução? Não, eu não tenho a solução. Estou-lhe a dizer que existe. Da parte do Carlos Teixeira, sim, Presidente... E onde é que ela está? Eu não ouvi. Ok. Eu não posso pronunciar uma situação que não conheço. Marco Pina, eu percebo que você não queira responder, mas diga que não responde. Não, desculpa, não é não quero. Eu aceito. Não, a questão é não querer, a questão é não saber. Onde é que estão os moldes da empresa intermunicipal a ser criada? Onde é que estão os moldes da empresa que vai ser concessionada? Que vai ter a concessão da água? Estão no caderno de encargos. Estamos para ver. Mas diga uma coisa, António Tavares, os timings para a colocação desta situação não fui eu que defini. Não fui eu que levei a reunião de Câmara e a Assembleia Municipal. Eu não acredito que o PSD não tenha opinião própria. Não acredito. Quero acreditar. Ouça o que eu lhe vou dizer. O que o PSD tem a opinião é que as pessoas não podem continuar a ser lesadas. Até aí toda a gente concorda. Muito bem. Então, agora, se este timing é o correto, se esta opção é a mais vantajosa neste momento, eu não lhe sei dizer. Mas eu não estou sequer a perguntar qual era a mais vantajosa. Estou-lhe a dizer se o PSD alguma vez considerou ou se considera
que uma empresa intermunicipal era uma solução possível. É efetivamente a solução possível. Pronto, já podíamos ter respondido Não, assim. mas, não, eu gosto. Agora, você... O senhor António... Marco Pina. O senhor sabe que eu só me baseio em fatos concretos. E estava a apresentar outra solução. Se eu não conheço outra solução, não posso estar a pronunciar sobre ela. Se me disser, a empresa intermunicipal, que é nos moldes assim, 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 eu vou-lhe dizer, na minha opinião, Marco Pina, poderia ser uma solução a equacionar ou a levar em era conta. Só isso, Marco Pina. Efetivamente poderia fazer sentido. Agora, eu não conheço essa solução porque não foi explicar apresentada. o acordo de gestão que existe do PSD não vale a pena. Eu já o conheço e sei que o PSD é firme nesse acordo. Eu expliquei a tomada de decisão e o porquê da tomada de decisão. Mediante uma proposta... Diga. Permite-me que... Faz favor. Diga. Essa solução foi tentada no mandato 2005-2009. Várias vezes. Várias vezes. Houve várias reuniões nesse sentido, mesas redondas, se quiserem, na altura mediadas pela DGAL, não é? Em que sentaram à mesa vereadores do PS, vereadores do PSD, de ambas as autarquias. E, infelizmente, essa solução não foi conseguida, não foi por vontade de Odivelas, foi, infelizmente, por vontade de outros. Mas, neste momento, essa solução era possível? Não era. Pronto. Pelo menos o Presidente Castro Teixeira... Pois, que oportuno. Eu já explico porque é que o Sr. Presidente Castro Teixeira vai agora falar sobre isso. À noiva, se está de acordo ou não. António Tavares, na minha intervenção já explico. Eu não tenho que defender aqui ninguém, mas para Castro Teixeira casamento tem que haver vontade das duas. vai agora falar. Digo eu? Não. Digo eu? Não posso ser um a querer, outro não quer. Agora a questão é... Deixa-me só terminar... vontade foi à vez. Deixa-me só É que terminar... a vontade de um lado. Deixa-me só terminar a questão. Acabou a vontade, agora começou a vontade do outro. Casamento. Um pouco de água por causa da voz, se não se quiser. Não, deixa-me só terminar a questão. Fala-me da questão da empresa intermunicipal, se eu vejo com bons olhos, se efetivamente essa situação fosse viável, vejo. Claro. O que é a questão é que eu não a vejo Não é viável. como viável, e não foi viável nestes 14 anos. Infelizmente. Pois não. Nenhuma foi viável. Agora, se me disser, agora estava-me a falar num caso concreto, conheço, quer dizer, não posso pronunciar uma coisa que não conheço. Agora, se os moldes fossem moldes sérios, apresentáveis, e que fossem... moldes sérios aí já não posso assegurar. E execuíveis, com certeza que vi essa situação com bons olhos. Não. Pronto, era só Agora, isso, era tão simples. não, mas é que a questão que me confere de alguma forma é a situação, quer dos municípios de Odivelas que têm sido lesados, quer do que se está a levantar, que é a condição profissional dos funcionários dos SEMAS de Loures. Que é duas situações... E a partilha. Certo, mas... Porque o Presidente Castro Teixeira está de acordo na empresa intermunicipal, mas antes tem que haver a partilha. Está tudo muito certo. Agora, o que está aqui em causa são duas questões importantíssimas. Os municípios de Odivelas e a garantia a garantia da condição profissional dos funcionários dos SEMAS. E isto tem que ser aquilatado. Chegamos agora então à altura em que a Fátima Amaral vai usar da palavra. Eu espero que você tenha atenção na contagem dos tempos, estas coisas todas, não é? Não, aqui o Marco Pina Não, está à vontade, não tem problema, é só para depois termos isto. A Fátima vai compensar isso. Bem, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer o seguinte, eu sou funcionária dos SEMAS há 20 anos e tenho muito orgulho nesse facto. Em primeiro lugar, porque sou apologista do serviço público. Em segundo lugar, porque é de facto uma empresa que já foi uma empresa de excelência no país, em termos, e até inovadora, em termos de abastecimento de água, de saneamento e de recolha de resíduos sólidos. Devo dizer-vos que é para qualquer trabalhador um motivo de orgulho poder integrar uma equipa de atualmente são 1.040 trabalhadores, terão sido no seu ponto máximo 1.150 trabalhadores que atingem, naturalmente, ou contribuem para se atingir patamares de excelência como aqueles que os SEMAS atingiram. Os SEMAS foram uma empresa desde sempre dimensionada para um território que é hoje o de Loures e de Odivelas. Os SEMAS foram uma empresa, a seguir ao 25 de Abril, dirigida por pessoas dos mais diversos quadrantes políticos. O Conselho de Administração e a Presidência dos SEMAS não coincidiram sempre, é nos tempos mais recentes que coincidem com a Presidência de Câmara, ou que o Presidente de Câmara é simultaneamente Presidente dos SEMAS. Até há poucos anos, até há 14, 15 anos, a presidência dos SEMAS era normalmente atribuída a presidentes de força política diferente da que tinha o Presidente de Câmara. Portanto, eu trabalhei com presidentes dos SEMAS do PSD, com presidentes dos SEMAS do Partido Socialista e depois com o presidente dos SEMAS da CDU e, há 14 anos,
há 12 anos, como presidente dos SEMAS do Partido Socialista. Isto para dizer que qualquer colega meu não tem qualquer problema em trabalhar, seja com quem for, sendo que tem muito presente qual é o trabalho que tem para desempenhar naquela casa, e a natureza do próprio trabalho também não permite grande partidarização da estrutura. Não estamos a falar de uma Câmara Municipal onde a questão dos bois, dos cartões e da fidelidade partidária se cruza muito mais, se intercruza muito mais nos processos de trabalho do que nos SEMAS. Portanto, é diferente. Nós somos, de facto, uma empresa de elaboração contínua e produzimos coisas muito concretas, temos um trabalho muito concreto para realizar. Se quisermos, eu já várias vezes aqui tenho falado dos SEMAS, se quisermos o nosso trabalho, o trabalho decorre horizontalmente no funcionamento da empresa, portanto nós temos que interseccionar uns com os outros para a execução do trabalho, das mais diversas tarefas, a decisão é vertical. Nas câmaras municipais, a decisão e o trabalho são verticais. Portanto, falamos de coisas, de facto, muito diferentes. Isto leva a que todos nós tenhamos, independentemente dos partidos a que cada um pertença, temos uma relação, uma proximidade, uma interdependência no nosso trabalho muito grande entre colegas. Isto cria um espírito de corpo que não se encontra numa Câmara, de facto. A Câmara de Odivelas nem de perto nem de longe, e também a Câmara de Louros também nem de perto nem de longe. Portanto, os SEMAS têm características próprias. E a dureza do próprio trabalho, porque às vezes nós falamos de coisas assim, e tal. É assim, de facto, saltar para dentro de um esgoto e reparar e ver o que é que se passa, não é a mesma coisa que estar sentado numa secretária. Andar a recolher lixo 7 horas durante uma noite, durante anos seguidos a trabalhar de noite, não é exatamente a mesma coisa que estar na recepção de uma Câmara. Portanto, a natureza do próprio trabalho, a dureza do trabalho, estabelece uma necessidade de solidariedades entre as pessoas que são próprias de trabalhos que são duros. Quem trabalha em trabalhos duros desenvolve laços de solidariedade e de interajuda entre os colegas que não é assim num escritório ou num outro tipo de trabalho. Portanto, dizer-se que há instrumentalização dos trabalhadores dos SEMAS para fins políticos é uma aleivosia. É não se perceber nada do que é o mundo do trabalho. E não se perceber nada do que é esta realidade. Não se perceber uma coisa tão simples quanto isto. Quando atuamos em bloco, estejamos onde estivermos cada um de nós, nesse exato momento, quem atingir o dos nossos atinge todos. É assim que nós funcionamos. Porque é assim que a dureza do próprio trabalho que executamos e do tipo de trabalho que executamos nos leva a ser. Não pode ser de outra maneira. Não pode ser de outra maneira. Portanto... mas têm líderes. Eu queria... Todas as organizações têm líderes. Têm dirigentes, têm chefes e têm líderes. Eu vi as assembleias. Pois, Marcos, mas isso é da condição humana. Claro. Pois, é assim. Cada um tem que estar de consciência de si próprio. Aliás, até normalmente é assim. Eu chego a um sítio e percebo, quando tenho um chefe de secção que é simultaneamente líder, e quando tenho um chefe de secção que sou eu chefe de secção. E então aí eu tenho sempre que ter atenção. Este é o chefe e quem é que manda aqui? Mas quem não perceber de funcionamento, e na sociologia também se estuda isto, não é na política, é na sociologia. Quem não perceber o que são os grupos, o que são as organizações, não percebe nada da vida, bem entendido. E quem não perceber o que é a regimentação também não percebe nada disto. A regimentação deve estar a falar das pessoas que foram regimentadas para votar daquela maneira, sem sequer terem os papéis e sem sequer olhar para os papéis. Isso é a regimentação. Estou a falar do circo em que se tornou aquela Assembleia Municipal. Isso é a regimentação. Isso é a regimentação. Eu queria agora... Agora, achares que os trabalhadores dos SEMAS, porque atuam em bloco, estão manipulados ou estão instrumentalizados, então vou dizer o seguinte. Achei porque vi e achei lamentável a utilização das pessoas. Um estágio nos SEMAS, vai para lá, está lá 3 meses, 6 meses. Eu conheço muitas pessoas de lá, sabes? Pois, não, mas vai lá ver como é que aquilo funciona. Pois eu sei. E vais perceber porque é que as pessoas são como são. Porque admitires que num trabalho de 1040 trabalhadores, em que eu sei que a maioria dos meus colegas até são militantes do Partido Socialista, porque eu sei, porque os conheço, admitires que eu, como comunista, é que estou a regimentá-los,
Tu deves estar a perceber não, e está brava. Não, Fátima. Tu deves estar a perceber e está brava. Não é essa questão que eu digo. Não, só te estou a dizer. Bem, vamos ter que terminar. Posso só para eu terminar? Não, ouça lá, não é? Eles falaram o que quiseram. Peraí, Vocês peraí, estão a não, saber, mas agora eu é com calma. Não, é que eu queria. Há aqui uma questão presa que eu queria que a Fátima explicasse. Eu não. Lá para casa. Eu gostava É que os SEMAS não são uma empresa municipal. Os funcionários do São SEMAS. serviços municipalizados. Então, mas os funcionários do SEMAS não são funcionários da Câmara. Claro que não. E não são funcionários de uma empresa. Não, mas a gente aqui sabe. Mas lá para casa as pessoas têm Nem que os perceber. funcionários de uma empresa municipal são funcionários da Câmara. Claro, mas aquele caso, os SEMAS Loures não são nem uma empresa municipal. São um enquadramento jurídico anterior É isso que eu à queria existência explicar. de empresas municipais. Que eram os Vem de serviços municipalizados. 1950, os SEMAS vêm de Não têm 1950. estatuto jurídico próprio, não é? Estão sempre afetos aos orçamentos e a deliberações que são da Assembleia Municipal, portanto têm que ir à Assembleia Municipal e não têm autonomia plena porque não são de facto uma empresa municipal. Quando eu digo que somos uma empresa é para que se perceba que a filosofia de funcionamento é muito mais a de uma empresa do que de uma Câmara. É nesse sentido. É nesse sentido. Quando dizem que os funcionários dos SEMAS vão ter que ser integrados na Câmara, estamos a falar de uma situação de um mês, de um ano. De imediato. Eu não sei. Isto do imediato é lá na tropa. Na Marinha. Na Marinha. Mas está bem, é uma tropa como outra qualquer, anda no mar. A tropa marítima. A questão que eu queria colocar aqui ainda era esta. Muito rapidamente. Vamos lá ver. Uma Assembleia Municipal, conforme uma Assembleia de Freguesia, conforme uma reunião de Câmara ou uma reunião de Junta, tem preceitos de convocação, tem prazos de convocação, tem uma agenda, tem que ter uma ordem de trabalhos e tem que a documentação que dá substância às matérias que estão em discussão tem um prazo para ser distribuído às pessoas. Portanto, não estamos a falar do clube ali do vão de escada, estamos a falar de órgãos de poder. Quer a gente queira, quer não, são órgãos de poder. E tem regras. E quando nós estabelecemos uma ordem de trabalhos e não instruímos os pontos com a documentação necessária para a sua discussão, quer se queira, quer não, nós estamos a violar a lei. E, de facto, é nesse sentido que a Assembleia Municipal e as deliberações vão ser impugnadas. Mas, não é só nesse, é vai em haver vários. mais intervenções. Vai haver mais intervenções. A outra questão, já agora, só para terminar, Então vá. do mau serviço e do bom serviço e destas coisas todas. Mas também não Do SEMAS. Eu não sei onde é que estavam todos. Eu sei onde é que estava, por sei a idade que tenho. Quando foi o 25 de Abril, isto é aquela pergunta, onde é que vocês estavam quando foi o 25 de Abril? Vamos todos voltar aí. Pois, mas é, calhar vamos mas é que voltar. nós temos um ponto de partida. E o ponto de partida, quando se começou, e se quisermos ir ao 25 de Abril, nós sabemos qual era a taxa de cobertura ao nível do saneamento naquele território, a taxa de abastecimento de água e a taxa de recolha de resíduos. Pronto. E temos que perceber os saltos que se deram e que são fruto, ali como noutros concelhos, daquilo que foi o extraordinário trabalho do Poder Local Democrático, que foi dar saltos qualitativos ao nível destas áreas em todo o território e também ali. E temos que ter presente o seguinte, que é, nos últimos 14 anos, de facto, iniciou-se o período de desinvestimento nos SEMAS. De desinvestimento, porque quer a Câmara de Odivelas, quer a Câmara de Louros deixaram de transferir as verbas que eram devidas transferir para os SEMAS da derrama, nunca mais transferiram, porque acham que não têm que transferir. E do urbanismo? E do urbanismo. Os SEMAS têm-se aguentado ao longo destes 14 anos, basicamente sustentados pela fatura que os consumidores pagam. Porque as câmaras, as duas câmaras, as tais que decidiram que não se entendiam, os dois presidentes, que isso é de facto uma farsa absolutamente execrável. É mentira? É absolutamente... Não interessa se é mentira, se é verdade. Não, mas é mentira? Não me interessa se é mentira, se é verdade. Eu já os vi cumprimentarem-se bem e nunca os vi aos Não, mas eu não falo disso. Eles dizem Falo que não se institucionalmente. entendem. Desculpem lá, eles dizem que não se entendem. Eu falo não institucionalmente. Não conheço ata nenhuma de reunião nenhuma onde esteja assumido o desentendimento. Publicamente deu-se bem. Portanto, aquilo que eu não conheço conheço, em causa. aquilo que eu conheço e que Bem, eles temos que afirmam passar agora. é que em reuniões Fátima. partidárias se desentenderam. Eu não tenho nada a ver com isso. Órgãos de poder são órgãos de poder, partidos são partidos. Portanto, não quero saber disso para nada. Ponto focal disso. Não quero saber disso para nada. Quem é que é penalizado? A questão que eu coloco é esta. A questão que eu coloco é esta. Há incapacidade de gestão por parte das duas câmaras relativamente a um problema. Pronto, então chegamos ao... Marco Pina, eu não te interrompi. Tá bem. Também não te atiro com a cadeira, mas também não te interrompo. E, portanto, há incapacidade das duas câmaras em resolver o problema. Há atitudes deliberadas das duas câmaras de retirar verbas
aos SEMAS para terem reais possibilidades de investimento, para depois chegarem a um ponto determinado e dizerem o serviço é péssimo, o serviço isto, o serviço aquilo, o serviço aquilo outro, como se não tivessem nada a ver com isto. E a Câmara de Odivelas tem de facto a ver com isto, porque tem que ter a noção que criou condições para inviabilizar a sustentabilidade dos SEMAS. E tem que ter a noção de que não é a 8 meses das eleições que decide aquilo que decide. Não é. E se o está a fazer porque sempre agiu de má fé neste processo. Não pode ser outra leitura. Agora vou falar. Só queria dizer uma coisa. O timing... Você vai dizer uma coisa... Eu só vou dizer isto, o timing. Há bocado eu também questionei o timing. Aquilo que a Fátima está a dizer, eu também não estou a dizer que é correto. Não fico chegado, eu não estou a dizer que não disseste. Não. Ele é que está a dizer. É para não ficar no ar que as pessoas têm mania das partidarites e depois uma pessoa põe em causa uma coisa porque é do partido A ou B. Não. As coisas são dados concretos, têm que ser ditos. E a questão dos timings eu também os ponho em causa, assim como ponho em causa a questão. E efetivamente os pontos chegaram tardiamente às mãos dos eleitos com uma matéria tão importante. Alguns não chegaram. Certo, mas aqueles que chegaram foi tardiamente. Vocês acham isso tudo normal? Não acho. Quer dizer, não acho. É que parece que a única coisa que é anormal é o comportamento dos trabalhadores nas Assembleias. Não é só dos trabalhadores das Assembleias, é dos deputados municipais também, Fátima. Dos deputados municipais e do próprio Presidente. Houve ali coisas deploráveis. E da própria Câmara. A gente fala disto a seguir. E da própria Câmara, que manda as matérias nos tempos em que manda. Quer dizer, isto eu acho quiserem, eu vou-me embora. Não, desculpa lá. Eu acho muita piada. Não, a vai haver mais Conceição... Não digo mais nada agora. Vai haver mais intervenções. Eu só queria... Quando chegar a mim tenho 10 minutos. Nós temos 10 minutos para nós devemos. Eu só gostaria... Eles estavam a falar. Eu só gostaria... Quem falou fui eu Já e descontaram, já ele. descontaram. Mas a Eu minha só amiga gostaria- agora foram 14. E atenção que o Barão tem um relógio novo agora. Está bem, mas eu espero que funcione para todos. Não é esse? Não. Eu espero que o relógio não funcione Estão a perder tempo com fé diversa. Mas esse relógio está a Eu funcionar só mal. gostaria... Eu não Eu falei só- 14 Não, minutos. não chegou a 14 minutos. Eu só gostaria de dizer que muitas vezes as pessoas falam do rio que é violento, mas ninguém fala das margens que o comprimem. Você está espetacular. Está citando. Bertolt Brecht. Hoje estragou tudo. Eu ando a ficar impressionada com isto. É que Fantástico. toda a gente fala do rio que é violento, que arrasta tudo, Fantástico. Eu vou mas começar ninguém a fala trazer- das margens que Eu o vou comprimem. começar a trazer. Quem é agora? Citações. Sou eu? do início do É sim, programa. senhor. Pode ser tu. Tenho 10 minutos? Não, não tenho. Só tenho 4. Não, é que a Fátima Amaral, eu Ou do grande tenho, líder eu tenho que albanês. me... tenho de desculpar, mas ao mesmo tempo tenho que achar que a intervenção da Fátima Amaral tem aqui um fator também de... É uma pessoa que está por dentro dos SEMAS, é uma pessoa que nos pode dizer muita coisa que, se calhar, cada um de nós tem uma informação do exterior, e ela, além de viver o problema, tem alguns elementos e tem uma outra... Tem outro tipo de análise de quem está dentro dos SEMAS e conhece bem. Agora, é do PCP, ninguém esconde isso, como o Marco Pina é do PSD e a Carla Rosinhas é do PS. Mas há muitos trabalhadores dos SEMAS que são do PS. Com certeza. Portanto, é tal questão, os líderes e os chefes, um dia havemos de fazer. Exatamente. Também há do PSD, dos SEMAS. Mas quando é que é a minha vez mesmo? É agora? É agora. Então agora vais-te calar. Há um acordo entre os dois. Não há. A Carla Rosinhas. Estou a também, brincar, pode. estou a brincar. Mais uma vez. Ora bem, relativamente à matéria de hoje que temos aqui a falar, relativamente à questão dos SEMAS e da decisão que foi tomada em Câmara Municipal, em Assembleia Municipal, eu gostaria de dizer, tenho muita coisa para dizer, mas não tenho tempo, não é? Mas gostaria de dizer, de chegar a 3 coisas, 3 pontos diferentes. Em primeiro lugar, todos nós sabemos, e quem vive em Odivelas sabe isto, não é? Que existe um problema real e de facto de serviço de prestação de água. Também relativamente à questão da recolha do lixo, aliás, há freguesias muito complicadas e Marco Pinei poderá falar mais, porque a freguesia da Pontinha é um caso concreto onde a situação da recolha de lixo tem sido muito complicada e até há um problema de saúde pública, na minha opinião, mas relativamente em concreto à questão da água, quem vive em Odivelas sabe que é real, que efetivamente há muitos dias em que não chega a água às habitações, não chega a água às escolas, as crianças chegam à escola com os pais têm que voltar para trás porque as escolas não podem abrir porque não há água e por isso não há casas de banho, não há refeitórios a funcionar, não chega água às empresas, não chega água ao comércio, aos cabeleireiros, e portanto tudo isto é uma realidade que nós temos conhecimento e que não podemos ignorar. E que o PS em Odivelas, na Câmara Municipal, tem conhecimento e tinha um compromisso eleitoral para com a sua população que o elegeu em 2009, que era resolver esta situação. Já aqui foi falado, eu já referi, entre 2005 e 2009, no primeiro mandato de Susana Amador, houve uma tentativa real,
que nós conhecemos de efetivamente chegar a acordo com a Câmara Municipal de Loures, no sentido de se fazer um entendimento que passava havia vários cenários, mas um deles que estava em cima da mesa era a questão da empresa intermunicipal. Infelizmente ele não surgiu e não foi possível, não por vontade de Odivelas, infelizmente por vontade de Loures, e quando do início do mandato, em 2009, logo em novembro, designado em concreto, 10 de novembro de 2009, houve uma reunião que está em ata, essa ata é pública, entre a autarquia de Loures e a autarquia de Odivelas, onde estiveram presentes os senhores presidentes e alguns vereadores, quer de Loures, quer de Odivelas, em que esta questão voltou a ser abordada porque era uma questão fundamental e que, infelizmente, da parte de Loures, voltou a haver uma posição, e desta vez muito mais radical, que teve, inclusivamente, da parte do senhor presidente da Câmara Municipal de Loures, um culminar no sentido de, eu se fosse a vocês, fosse a Odivelas e à vossa vida. E encontrava uma solução. E foi isso que Odivelas fez. Odivelas foi à sua vida e encontrou uma solução. Odivelas podia fazer, a Câmara de Odivelas podia fazer uma de três coisas. Podia fazer a gestão própria dos serviços da água, não é? E da recolha do lixo. Podia privatizar ou podia concessionar a gestão. A gestão própria era obviamente a solução que mais nos agradava, mas que é manifesto que face ao investimento que tinha que ser feito, não é? Podia fazer a empresa intermunicipal também. Podia fazer 4. Não, aí já estava fora de questão, porque para ser feito era preciso que houvesse vontade da parte de Loures. Sim, a gestão própria também estava, não tem a capacidade. Não há capacidade financeira para isso. Quer dizer, não tem a capacidade. Mas estamos a falar. Em todos os Estava setores a falar das hipóteses que nem só há 4. Não havia capacidade financeira para fazer o investimento, era imenso, inclusivamente, como nós sabemos. Aliás, a ruptura da água acontece essencialmente porque houve um desinvestimento na área do Concelho de Odivelas, nas infraestruturas, nos últimos 14 anos, e por isso, quer dizer, era manifestamente impossível avançar para essa solução. Havia a questão da possibilidade da privatização, uma questão que a Câmara de Odivelas e o PS afastou terminantemente, porque entendemos que a água é pública, que os ativos que têm respeito com a água são públicos e devem continuar assim. E por isso, avançaram-se para a terceira solução, que era a questão que é aquela que foi deliberada e é aquela que hoje está a ser seguida, que é a concessão da gestão da água. Esta concessão da gestão é apenas da gestão, porque a Odivelas vai continuar a poder ter competências no que diz respeito à taxação, às tarifas e tudo mais, questão que até hoje isso não acontecia. Não é? Nem vai continuar a ter. Não, vai continuar a ter, isto está em caderno de encargos. Isso é falso. Isto, num primeiro ponto que eu queria focar. Relativamente à questão de Loures, que eu já referi, Loures teve esta posição que eu referi, e hoje, há uma semana ou 10 dias, o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Loures veio fazer, e designadamente aqui neste canal de televisão, manifestar que afinal estava disponível para fazer uma empresa intermunicipal e tudo mais. Eu quero vos dizer, de uma forma muito clara, que o que está aqui em causa, infelizmente, mais uma vez, não é o interesse dos serviços municipalizados, não é o interesse da população de Odivelas e de Loures, nem é o interesse dessa população. O que está aqui em causa é o seguinte: Loures está confrontado com uma lei que neste momento está em vigor, que é a lei que determina a diminuição do número efetivo de dirigentes. Odivelas em Câmara já o fez, Loures penso que na Câmara já o fez, mas relativamente aos serviços municipalizados, Loures estava preparado para ter um argumentário que era dizer: os serviços municipalizados de Loures são uma empresa intermunicipal e por isso não tem que conformar o número de dirigentes não tem que conformar o número de dirigentes àquilo que a lei determina e por isso não tem que fazer redução. Infelizmente hoje não é assim, porque eles próprios neste momento reconhecem que agora têm um problema para resolver. Eles agora têm que efetivamente reduzir efetivos, ou seja, reduzir dirigentes. Não têm nenhuma preocupação com os trabalhadores, ao contrário de Odivelas. Câmara de Odivelas não é a entidade patronal dos trabalhadores dos serviços municipalizados. A Câmara Municipal de Odivelas e o PS de Odivelas têm o maior respeito pelos trabalhadores dos serviços municipalizados. Aliás, como tem por todos os trabalhadores. A Câmara, inclusivamente, no caderno de encargos, fez questão de fazer menção, eu sei, eu depois falo do resto, mas esta aqui tenho que dizer, depois tenho mais uma que posso deixar para a minha outra intervenção. Fez questão, no caderno de encargos, prever a possibilidade de integração de trabalhadores.
E esta questão dos 400 trabalhadores, isso é um número falso. Alguém um dia inventou e falou em 400 trabalhadores. Os trabalhadores são em função da área territorial, não em função do lucro ou em função da distribuição e daquilo que representa os 60% ou 40%, porque Odivelas é 40% do lucro do serviço municipalizado e por isso teria que receber 40%. Isso é alguém que tem a ver com o património, não é alguém, é a lei. Não, a lei é tem a ver com o critério territorial. Sim, 40%. Por isso, o critério territorial não é 40% dos trabalhadores. Pronto. Não. No entanto, e é bom que a Câmara de Odivelas, no seu caderno de encargos, fez questão de prever a questão dos trabalhadores, os trabalhadores que queiram eventualmente integrar os quadros da empresa concessionária, porque Odivelas não os pode receber, porque não estamos a falar do impedimento legal. Aliás, como é prática da Câmara Municipal de Odivelas. A Câmara Municipal de Odivelas tem alguns serviços que são concessionados desde sempre, como é o caso da limpeza das suas instalações, como é o caso da segurança das suas instalações, como é o caso dos seus refeitórios. Já mudou diversas vezes de empresas que prestam este serviço e sempre se preocupou em acautelar que os trabalhadores que estão afetos a estes serviços permaneçam e transitem de empresa para empresa em função da empresa que está a ser prestada. Portanto, não iria ter um comportamento diferente hoje relativamente aos prestadores, aos funcionários dos serviços municipalizados de água. Quando Odivelas diz que o serviço é mau, não está a falar dos trabalhadores, porque tem o maior respeito. Está a falar da gestão dos serviços municipalizados de Loures, do PS de Loures, com certeza, porque Odivelas, ou Fátima Amaral, felizmente, no Partido Socialista, existe uma coisa que é a democracia e a liberdade de pensamento. E nós, em Odivelas, o Partido Socialista foi eleito pela sua população e defende os interesses da população de Odivelas. Sim. E em Loures, o Partido Socialista defenderá certamente, não morre ninguém. E em Loures, certamente, defende os interesses da população de Loures e nós não podemos criticar. Agora, o que nós não podemos é prejudicar a população de Odivelas e o que nós não podemos é trair o voto dos eleitores de Odivelas que em nós confiaram e que o PS tinha um compromisso que tinha que resolver. Não há timings eleitorais, esta questão dos 8 meses. Não, a Câmara de Odivelas está a resolver isto desde novembro de 2009. O ano passado, em novembro de 2011, houve uma deliberação na Câmara Municipal no sentido de se começar a fazer o estudo. O estudo foi concluído agora e por isso foi aprovado agora. E mais uma vez, porque não é eleitoralista e porque havia uma decisão que tinha que ser tomada e o interesse da população é que estava à frente, o PS Odivelas e a Câmara Municipal de Odivelas não teve problemas em fazê-lo aprovar agora. Porque, acima de tudo, está o interesse dos cidadãos, está o interesse da população. Eu depois continuo na próxima intervenção. Eu lanço-lhe algumas provocações, porque há 8 meses podiam ter esperado mais um bocadinho e já agora... A população não podia esperar. Mas já agora tinha... Pois não, mas há 14 anos que espera. Eu pergunto-lhe diretamente se concorda com a resposta da Presidente quando foi questionada sobre os 400 e tal funcionários que poderiam... Tem que me recordar qual é a resposta, porque eu não sei qual é a resposta. É igual à sua. Mal. É igual à minha? Então, para isso, não está a perguntar. Não tem nada a ver com isso. Concorda com isso, com essa resposta? Eu não sei qual foi a resposta que a Sra. Presidente deu. É mais ou menos esta. Quando foi questionada sobre os trabalhadores que poderiam ficar no desemprego, isso está gravado, está online, a Sra. Presidente disse que isso não era um problema dela, isso era um problema de Loures. Ainda que nós nos preocupemos da forma como eu estou a explicar, efetivamente é verdade, a Câmara de Odivelas não é a entidade patronal dos trabalhadores do preocupação cristã. Registro, uma preocupação cristã. Ficou aí patente a preocupação da Presidente da Câmara de Odivelas. Pronto, mas... Em relação aos seres humanos. Ficou patente. Eu tinha aqui uma questão que gostava de colocar a todos. Todas as pessoas que estão nesta mesa... A mim também. Assim também, que vai ser o próximo a falar. Obrigado. Toda a gente que está nesta mesa leu todos os documentos que foram presentes à Assembleia Municipal de 7 de Fevereiro? Eu li. Não. É que eu ouço falar com certa vontade sobre estes documentos. Eu digo que aquilo é extensíssimo. Aquilo são muitas páginas. Li aqueles e os Conseguiu outros ler todos. a Fátima Abrão? Não tenho outro remédio. Se não ler. É deputada municipal. É sinal que foram fornecidos muitos O mais documentos, grave senão- é estar na Câmara e não ler Não, também. aquilo são centenas de páginas. Foram fornecidos documentos. Foram. Li aquilo, li Foram. passeios sobre aquilo. Não sei se li tiveram várias tempo. coisas. Nós temos online os documentos. Eu não tive, eu já Mas não falo teve sobre tempo de os ler também. Já falo sobre isso. Ou teve tempo. Não é uma pergunta geral, já agora. Eu confesso que Não não tive tive tempo de íntegra, ler. mas eu não Não sou nem teve. vereadora nem deputada Tive municipal, tempo, então não tenho tive essa tempo de ver obrigação. algumas coisas no vosso site, mas não tive tempo de ler. Não, é que estamos aqui a discutir um As assunto pessoas e já se trabalham falou aqui essencialmente com no aquilo caderno que em outros dizem cargos. sobre as coisas. Há Não aqui estou a vários. caso, estou a falar dos deputados municipais
e da malta da Câmara trabalham partes que muito mencionei do caderno da em Câmara são cima partes que eu daquilo vi, li. que alguém Querem um diz caderno de sobre as cartas? coisas. Todo? Eu estou à Mas vontade, eu preferi aqui só para esse deixar informar estou a antes de falar ir para consigo. aquilo. Estou a falar- Preferi, eu Bem, eu também continuo. não estou a dizer que a Fátima está a falar para mim, estou a dizer que eu tento sempre. Ok, agora que já Você houve não alguma tinha perturbação, obrigação. vamos Mas gosto. ao deputado Barão das Neves. Muito obrigado. Muito obrigado. Registro, porque há um velho ditado que diz que os últimos são os primeiros e, portanto, registro isso. De qualquer forma, não querendo repetir, porque estive cá a semana passada e porque a Fátima não estava cá e porque eu a semana passada falei na Fátima e por uma questão de frontalidade, aquilo que disse na semana passada e porque a Fátima está cá hoje, vou dizê-lo também, que é houve um conjunto de fatores nesta Assembleia Municipal nos quais eu não me revejo. É evidente que quem se revê neles, revê, eu não me revejo e, como tal, digo que não me revejo neles. Barão das Neves estava nessa Assembleia na parte do público, correto? Estava na Assembleia. Para quem nos está a ouvir, saber que e tinha registrei alguma... uma fotografia precisamente para poder provar que estava lá nessa Assembleia. E tenho testemunhas, olha, do PCP cumprimentei o António Pedro, do Bloco de Esquerda cumprimentei... Do PCP, o António Pedro? Diga? A que horas? É da CDU. Não, acho que é independente. Quem? Não, do PCP não é. António Pedro, António Pedro é militante da MJT. Era só para... Era militante da Era só MJT. para era só para destabilizar agora. Movimento da Juventude Eu Trabalhadora. também. Pois. Vi o Bernardino Não Soares, portanto, como vêem, eu estive na Assembleia, eu estava lá, portanto, aquela questão eu estava lá. Não me revejo na maneira como as Assembleias de Freguesia, por aquilo que vi nas imagens, as Assembleias Municipais, por aquilo que vi nas imagens deste senhor, eu vi intervenções da Fátima, intervenções de José Falcão, antes de começar as Assembleias. Não me revejo nisso. Ponto número 1. Não me revejo... Dizer quais foram, está bem? Amigo, está lá gravado. Não. Está lá gravado. Eu vi as imagens, eu vi Tá pelas bem, não há imagens. nenhuma, Ainda a mas Assembleia não começar a tinha Assembleia. começado Não, e já... não é verdade, tinha Nem começado nem terminado, não houve Assembleia nesse dia. Pronto, e a Fátima fez alguma intervenção ali que eu mas acho que isso não me não é revejo dia nisso. certo. Barão das Neves, mas qual é a falar Assembleia? na outra que não houve. Na outra Na que não houve. 5 de Fevereiro. Mas essa Neste conjunto, chamemos-lhe um pacote. Não, mas é necessário ir Houve dizer. várias intervenções de várias pessoas Mas, antes de ter começado. Até Mas eu cinco ou não me sete? revejo É de nisso. cinco. Mas eu não me revejo nisso. Está bem, mas não apontei eu e o Zé Falcão. Mas estou a dizer assim vários. porque você está cá hoje e como falei na semana passada no seu nome, Falou em seu nome. não falo nas suas costas, falo à frente e Está aos dos bem, olhos. mas- Não me revejo nisso. Mas eu tenho que trazer cá os Não me outros, para revejo, você também falar não me dos revejo outros. nas ameaças que algumas pessoas do público fizeram umas entre outras. Não me revejo nisso. Portanto, como eu não me revejo que se peça identificação às pessoas para entrar nas Assembleias Municipais, não me revejo nisso. Portanto, eu estou à vontade. Mas foi pedido. Revejo-me em processos transparentes, claros e no respeito pelos órgãos Revistadas de malas e tudo. Não me revejo nisso. Ou que é o Mas eu intervento de cabistado. corto a direito. Não me revejo nisso. Agora, deixem-me só... O Barco, desculpa lá. Mas Eu isto- hoje... Desculpem lá. Hoje quem manda... Então, Qual mas a Assembleia? lei- Hoje quem manda com as cadeiras sou eu. Mas a lei é uma pinóia. Não, não é uma lei, não é uma piróia. Eu vou deixar para o... Ele não deixa. O Marco Pilha tem uma técnica especial. O velho ditado que é respeito pelos cabelos brancos. É uma vergonha de facto. Foi uma vergonha, Eu também acho que é uma vergonha. Deixem-me lá fazer aqui a minha intervenção. Vocês não tiveram Não cá respeitar órgãos eleitos. Deixem-me Para a Câmara. lá fazer aqui uma intervenção, se faz favor. Peço por todas as alminhas. Deixem-me fazer aqui uma intervenção. É um bocado Que é- religioso. Fala, Que é- Inês, fala. Tem 10 minutos. É uma 10 minutos. atitude cristã, já há bocado a Fátima falava da minha parte, que é a seguinte. Falta aqui um enquadramento nesta questão, que é a questão da Sintejo. As pessoas esquecem-se sempre de falar na questão da Sintejo. Não se esqueçam. A Sintejo, que foi criada na altura, o Presidente da Câmara Municipal de Loures era o Sr. Adão Barata. E o Ministro e o falecido. Secretário de Estado do Ambiente Deixa-me era o José acabar, Sócrates. deixa-me acabar. Pois está bem, mas convém ter Mas presente. deixa-me acabar. Ele tem as notas todas. Olha aqui. Oh, Fez o trabalho de casa. Fátima, está ali tudo. Pronto, ainda bem. Quer saber qual é o decreto-lei? É o 288-A de 2001. Podem tomar nota. E a Também, página? não se esqueça. José Sócrates, Adão Barata e Manuel Vares. Portanto, convém, de vez em quando, a gente pensar também neste enquadramento. Há aqui alguns dados que eu acho que eram importantes. Eu não tive tempo de ir ver os elementos todos que foram fornecidos aos deputados municipais. Eu não sou deputado municipal e como não tenho muito tempo, optei por ir Mas ver... está online. Optei por ir... António, sei, mas eu estive a ver a entrevista que vocês fizeram ao Sr. Manuel Glória, do PCP, ao Sr. João Pedro Domingos, do PS, e ao Sr. Nuno Botelho, do PSD, de Loures. Aconselhava todas as pessoas a verem essa entrevista. Uma entrevista interessante. Eu vi. Nós também Assim aconselhamos. como aconselhava também a verem a entrevista, porque eu acho que é importante a informação nestes casos que a senhora Presidente de Câmara, a doutora Susana Amador, deu, acompanhada do Paulo César, ao Diário de Odivelas.
Aconselhava, porque acho que é importante. Há informações que a senhora dá ali que eu desconhecia e, portanto, acho que é importante. Há alguns dados, eu não me vou repetir em relação à semana passada, mas há aqui alguns dados que eu gostava de trazer para a mesa. Os serviços municipalizados não dão prejuízo. Portanto, Claro os que serviços municipalizados, A Câmara de parece Odivelas que é que no dá. ano de 2012 deram 2 milhões de lucros. A Câmara de Odivelas é que dá. Segundo eu soube. É que é de Odivelas e a de Loures. Exato. Ah, Mas não. Eu não conheço o caderno de encargos, gostava de conhecer o caderno de encargos, mas gostava de fazer aqui, porque estive a ler sobre algumas experiências que há de concessão, porque não se trata de uma privatização, podemos lhe chamar o que quiser, mas a figura que foi designada é a gestão concessionada, e há aqui alguns fatores que eu acho que são importantes nós desde já alertarmos para isso. Primeiro, em alguns sítios onde se usou essa concessão, já há aqui alguma informação que eu penso que nós não devemos correr esse risco. A questão dos consumos mínimos é um deles. Continua. Portanto, não deve haver definição de consumos Não há mínimos. concessionário nenhum que faça de outra maneira. Está bem, mas isso vai Por isso é que é hipotecar, privatização de toda. hoje à amanhã vai E não hipotecar a concessão. Câmara e a Câmara pode ter que entrar com Por isso mais. é que é uma privatização. Portanto, isso chamada não deve haver. devidamente Isso concessão. não deve haver. De qualquer forma, a Câmara está previsto neste caderno de encargos, segundo eu ouvi das declarações da doutora Sana Amador, a Câmara fazer um acompanhamento, ter lá em 2 comissões, no planeamento e no investimento. Mas está previsto um investimento em 30 anos, e há aqui casos de concessões a 35, fazer um investimento em 30 anos de 100 milhões de euros, que serão, nos primeiros 3 anos, de 3 milhões. Eu acho que isto é importante dizer. Portanto, mais, a doutora Susana Amador diz que só em relação à água está calculado o futuro de 110 trabalhadores que serão integrados em 2 figuras. Eles podem escolher ou passarem para a empresa nova ou a empresa vai requisitá-los aos serviços municipalizados. Em relação à água. Contrato de cedência de interesse público, chama-se isso. Eu não sabia. Pronto. Agora, os SEMAS também têm ali um problema. Os SEMAS têm uma grande dívida, como todos nós sabemos. Tem ali 16 milhões de euros de dívida e, portanto, tem ali também um problema para resolver. E aqui, eu já na semana passada falei nisto, mas vocês hoje puxaram isto outra vez, e aqui parece-me que, independentemente de quem, eu há bocado aqui falava em casamentos, tem que haver vontade das 2 pessoas quando elas casam. Há aqui um caso que eu, já na semana passada eu foquei. Eu acho que Loures e a Câmara de Loures e o Sr. Presidente da Câmara de Loures andaram uma série de tempo a gozar com Odivelas. Andaram a gozar. Porque achavam que punham e dispunham. Eu acho escandaloso o Dr. Castro Teixeira. Engenheiro. É engenheiro? É da Moderna? Não. Não. Não, é da Católica. É da... Colégio Militar. É do Colégio Militar. Independente. É do Colégio Militar. Na Católica há independentes e sem ser Não, independentes. a outra que fechou independente, a outra universidade. Universidade Independente Não, também. não. Do Verde. A do Verde. Não ouvi. O Rui Verde. Mas o Sr. Engenheiro Castro Teixeira, numa entrevista que dá a este canal, tem o descaramento de dizer que Odivelas sempre teve um administrador nos serviços municipalizados. Isso é mentira. É completamente mentira. É completamente mentira. Mas teve administradores. Desculpe, Teve. teve 3. Não chegou a um Teve ano. 3. O que está errado é Teve 3 o pessoas. sempre. Você sabe É o quais sempre. foram, é preciso Sei, lembrar. não sei quais foram. Dessas 3, houve 2 que saíram. E houve um que ficou sempre lá, que se chama o Sr. João Breia. Temos convidado O Sr. João Breia, com o Sr. João Breia, que se manteve como administrador, e a Fátima trabalha lá, sabe que isto é verdade, manteve como Saiu agora em administrador. dezembro. E saiu porque a lei o impôs. Claro. Porque se a lei não impusesse, ainda continuava lá. Provavelmente. Certo? Lá por casa convém dizer que a Aliás, lei diz parece que o Tem Sr. que João ser Breia nem vereadores. pertence ao PS de Odivelas. Já parece que o Sr. João Breia já pertence ao PS de Loures. Portanto, como é que ele representava Odivelas? Eu não sabia que se paga. O João Breia, de facto, pertence ao PS de Loures há uns anos, já Pois, não é já há uma uns coisa anos, recente. já há uns Sabia anos. que se paga o alguma quê? taxa para passar de um lado para o outro. É só do PS, para mim é do PS. Mas também- Quer dizer, João Breia é do PS, ponto final. Não preciso Fátima, saber de mais nada. já lá tiveram, foi Pronto, até a mas minha está a amiga que perceber. disse administradores de todas as cores políticas. Claro. Quando há bocado você falava, Não, nos desde últimos que- 14 anos, Os últimos nos 14 últimos 14 anos- anos tiveram lá administradores, por exemplo, da sua cor política. Nos primeiros 2. Porque dá 12 anos a esta parte, Então não é se o pode- PS em linha. Agora é a altura Gera do meu amigo aquilo. entrar com a questão estatística. Mas tiveram lá administradoras Sim, também da CDU. No Portanto, sabe perfeitamente quem é como estou referido, por uma questão de ética, não vou dizer o nome do senhor, mas ele era até da minha freguesia. Sim, nos poucos Portanto, meses que o Odivelas indicou um administrador que era da CDU. teve lá o Jorge Mendes.
O Jorge Mendes esteve nos Mas o serviços Jorge Mendes municipais. era do PS. O Jorge Mendes esteve lá E teve o Lourenço Batista. e teve o Lourenço Batista. E, Era do portanto, CDU, sim. agora, há aqui uma questão que eu acho que é importante. Quando nós fazemos nestes números, e por isso é que eu digo que Loures andou a brincar com neste tempo todo, com Odivelas, nós temos aqui, os serviços municipalizados servem cerca de 330 mil pessoas. Mais número, menos número, eu tive, conforme diz o António, a fazer o trabalho de casa. Temos, portanto, segundo a Fátima, 1040 trabalhadores para fazer este trabalho. Loures tem 205 mil pessoas. Odivelas cerca de 130 mil. Mas depois temos a área geográfica. Por isso é que eu acho que estes 40%, apesar da Fátima dizer que está na lei, eu não concordo com a lei. Tá bem. E posso expressá-lo. Está bem. Portanto, O que já não é bem isso. É o critério territorial, tem a ver Desculpa com... lá, Desculpa lá. vocês sabem qual é a área de Odivelas em Posso só relação à área de interromper aqui? Loures? Posso só interromper aqui? A Não, estou a trabalhar. partilha, a lei que estabeleceu a divisão da coisa comum, diz que relativamente, e é por isso que se vai buscar os 42%, relativamente aos trabalhadores, e isso foi assim relativamente... 42%. E isso foi assim relativamente à Câmara Sim. e aos trabalhadores da Câmara de Loures. Sim. 42% eram afetados a Odivelas e 58% afetados a Loures. E, Está a falar da Câmara. Estou a falar da partilha da Câmara, Da da Câmara. Câmara de Loures. E, de facto, este número não foi inventado por ninguém. Este número aplicou-se à divisão do património humano. Quantos vieram para eles? Espera aí, posso acabar? E para que é que serve Falaram isso? tanto e tal, Isto não claro. pode ser 40%. Epá, desculpa lá, Marcos, houve. Mas 200 e tal não são 40%. Deixas-me acabar. E eu vou-te explicar porque é que só foram 200. Porque para ir para Odivelas não é assim tão apetecível quanto tu possas pensar. Mas A questão o- colocou-se assim. Aqui o Barão das Neves estava a usar a palavra, Fátima. Desculpa lá. 42% significava, vamos imaginar, 400 trabalhadores. Este número é falso. Os 42% são verdadeiros. 400 trabalhadores. Então, coloca-se quais são os critérios para a procura dos 400 e abre-se aos trabalhadores da Câmara de Loures esta possibilidade. De acordo com Pedir a estes transferência. critérios, Pedir a transferência. até 400 podem ir. Muito bem. Não foram. Foram os que quiseram ir. Mas está a falar da Câmara. Estou a falar da Câmara. Altura O que da significa que Odivelas preencheu o resto como quis e lhe apeteceu. Certo? Mas isso é outra coisa. Não quiseram ir. Não é os 42% que estão errados. Eu até conheço trabalhadores que foram e voltaram. Portanto, são coisas diferentes. E outros que não foram e se arrependeram. Eu não conheço nenhum. Bem, eu já sabia. Podemos Eu já voltar a sabia. dar a palavra ao Barão? Não, mas eu é simples. Eu só queria dizer, eu já a semana passada disse aqui, eu continuo a achar que Loures andou a brincar com esta situação em relação ao município de Odivelas. Durante muito tempo, o Sr. Presidente da Câmara de Loures esteve-se borrifando para as pessoas de Odivelas. Tal e qual, conforme agora as pessoas, e se calhar com alguma razão, estão preocupados com a concessão, porque pode fazer levantar algumas taxas. A Fátima não viu, eu com Sim, ao fim do ano já. Aumenta. Há taxas, eu a semana passada trouxe aqui, e tenho aqui um Baixa ao quadro. primeiro escalão. Em relação ao primeiro escalão, Quantas pessoas fiz estão no um... primeiro escalão? Dos 5 metros cúbicos, não é? Dos 5 metros cúbicos, há muito poucas pessoas que estão no primeiro escalão, mas são muitas pessoas que são taxadas por isto. Conforme sabe, isso melhor do que eu, como é que é feita a taxação da água. As pessoas, se gastam até 5 metros cúbicos, pagam esses 5 metros cúbicos, não pagam... Também há que me dizer que quantas pessoas 4,2. são. Há uma grande porcentagem ainda. A generalidade das pessoas está no segundo escalão. Eu trago para a semana o trabalho em relação ao segundo escalão. Tá bem. Agora, foi uma coisa. Fiz um trabalho que foi, a semana passada mostrei aqui, tive a ocasião de ir aqui e tenho cópias das faturas aqui Eu sei, eu ouvi a dos sua- serviços municipalizados eu ouvi. todos. Pensei que E não tivesse quero visto falar o programa. sobre isso. Pensei que não tivesse visto o Quero programa. falar sobre isso. Faz muito bem. Pensei que não tivesse visto o programa. Vivi. Está enganado. Barão das Neves. Agora, Não, Barão das Neves não termina, que ainda só leva 2 minutos. Dois. Agora, o que eu queria dizer, O Barão das Neves começou para às terminar, 8h24. estou a brincar, o que eu queria... E são 8h30. O que eu queria dizer, só para terminar, nesta vez, é que eu acho que, pois que eu ainda vou falar outra vez, Vejam lá, acho que é a gente preciso, tem que ir jantar hoje. acho que é preciso termos cuidado com esta questão das pessoas, todos nós, pelos vistos. Não houve ninguém aqui que não estivesse preocupado. Eu já a semana passada eu disse isso, viu o programa, a Fátima, viu o que é que eu disse. Estas coisas não podem ser tratadas levianamente. Portanto, e temos de ter cuidado quando se trata de postos de trabalho das pessoas. E eu faço votos para que não fique ninguém no desemprego com esta questão de, num lado, andar-se a brincar durante 14 anos com o município de Odivelas, que foi isso que se andou a fazer durante 14 anos, foi a brincar com as pessoas de Odivelas, porque nem sequer se chamava às pessoas quando se aumentavam taxas, quando se fazia isto ou aquilo. Nada. O poder era todo de Loures. E vai Estava-se continuar borrifando. a não ser Odivelas a determinar.
Eu já explico porquê. Vai ser diferente. Eu já explico porquê. Eu agora termino. Vai ser diferente. Ok. Não, vai ser igual. Pois, eu acho que há aí realmente os documentos, Vai não ser sei. igual. Mas Quem é agora? agora é Faz favor. o Paulo Gonçalves. Paulo Gonçalves, os teus 4 minutos, Não, tenta que sejam. pegando nas palavras finais do Barão das Neves, é que vai ser igual. Ou seja, chamo-lhe concessão ou privatização. Se o serviço fosse dado a mim, eu a qualquer momento chegava sempre. É preciso aumentar as taxas, é preciso aumentar os preços, porque eu não faço. Que era o poder que está instituído que ia dizer que não. E vai terminar o quê? Vai determinar os preços em função daquilo que a empresa que for concessionada vai dizer. Portanto, isto é uma privatização clara. Porque quem vai decidir os preços e as taxas é a empresa que vai tomar conta disto. Não é a Câmara, nem a Variação, nem a Assembleia Municipal. A Assembleia Municipal só vai dar, vai legalizar aquilo que a empresa concessionada vai pedir, ponto final, parágrafo. Portanto, e aqui há a conclusão daquilo que disse no último debate, os preços vão subir. E quem vai pagar esses custos são os municípios de Odivelas, como é evidente. Isto porque o PS e a Câmara de Loures e a Câmara de Odivelas e os seus presidentes brincaram com os odivelenses durante 14 anos. Esses é que são os responsáveis. Mas como não há responsabilidade política, vai-se continuar a brincar. A Sana Amadora é presidente desde 2005. Podia ter logo resolvido o problema logo dessa altura. Lembrou-se de resolver, afinal, a 8 meses das eleições. Se isto não é fazer campanha política, então chamamos outra coisa qualquer. Porque cada um na política usa as armas que tem. Ela usou este meio e este caminho para desenvolver agora, prontos, coitadinhos, vou cumprir o meu programa político, que deve ser igual a 2005, era o mesmo de 2009, e vamos agora privatizar a água. Privatizar a água em piores condições para os odivelenses. Salientar sempre que aqui não há responsabilidade nenhuma dos trabalhadores, o que há uma incompetência, uma má gestão por parte da SEMAS e por parte porque é presidente do SEMAS e é presidente da Câmara Municipal de Loures. De onde é que ele vem? O Partido Socialista está lá aos anos que está, e aqui não há o Partido Socialista de Loures nem de Odivelas, é todo se não se entendem, é um problema que tem que resolver internamente. Em relação ao serviço os tais show-offs, é assim, show-off, que não é show-off, é show que a gente viu, foi aquilo que estas variações fizeram durante 14 anos aos odivelenses. Foi brincar às politiquices, prejudicando claramente não só a distribuição de água, como a recolha de lixo e tudo mais em relação a esta parte aos odivelenses, mas também os problemas que foram criados e as dívidas que foram criadas ao longo dos anos em relação ao SEMAS. A assumir que o serviço era mal prestado aos odivelenses. Eu estou a assumir que o serviço era mal prestado, porque também já havia algum, não porque, isto é que é preciso salientar, é que há umas vozes que gostam... Vive em Odivelas? Há 43 anos. Pronto. Então Sabe o que é que nós estamos a falar? Depende do sítio que vive de Agora, Odivelas. depende do sítio de Odivelas. Claro. É que o pior é que eu vivo numa zona de Vocês falam Odivelas. Odivelas? Odivelas é muito grande. Eu vivo numa zona de Odivelas, por acaso, teve 3 dias para fazerem a recolha do lixo. Mas nos mesmos 3 dias, e noutras zonas, estava 3 tudo nem mal. limpo. Olha, mas como uma semana, Na rua que mora a Susana Amador estava tudo limpo. Exato. Mas eu, como moro ao pé da Feira do Silvado, como é a parte pobre, já não estava. Não tinha 6 dias para recolha. A rua da Presidente tinha que ser limpa, porque até parecia mal morar ali a Presidente. Considerando que não é o Odivelas que faz essa A mim não me limpeza, que é interessa, Loures, pode-me chamar. parece-me que está a fazer um comentário Não, porque não um está. bocadinho assustado. Não estou. Está. E tenho Já nem é a primeira vez Isto tem que se diz que as provavelmente a ver colinas com do outro- Cruzeiro têm sempre recolha de lixo. Isso tem a ver provavelmente Até com o uma Barão outra das Neves já questão. colocou isso aqui uma Colinas vez. com Isso tem a ver cruzeiros, provavelmente com uma outra sempre. questão, que a Fátima Amaral certamente saberá explicar melhor do que eu. Tem a ver com o tipo de contentores, não é, Fátima? A recolha Contentor. lateral, exatamente. Pronto, porque Mas há contentores quem que é são a feitos responsabilidade? por recolha de quase automática, em que os É a funcionários responsabilidade das estão pessoas, é a Não, nós responsabilidade temos das funcionários para pessoas. fazer tudo. Nós não E há substituímos a mão de obra humana. caminhões para fazer tudo, porque os caminhões até têm circuitos, se é contentores novos, aquele caminhão só faz aquela zona daqueles contentores. Se são os verdes antigos, recolha lateral. a recolha lateral e... lateral. Exatamente. Tem a ver com Camarada sabe esses nomes melhores que eu, mas é assim que eu os vejo. Um é por trás, outro é lá. Não foram afetados. muito. Olha, desculpa lá, Está a falar Paulo. de quê? Nem as colinas do Cruzeiro, nem a Ribeirada, várias zonas, as urban de Odivelas, freguesia de Odivelas, nomeadamente, não foram afetadas Pois pela não. crise do lixo. Pois não. Portanto,
As zonas que Isto é muito são afetadas são interessante, sempre as mesmas. tudo. São sempre as mesmas. Mas isso são as mesmas há muitos anos. Mas esse problema tem a ver com má gestão quem gere. PS. Com certeza. Os Com trabalhadores só fazem aquilo que são mandados fazer. Com O meu chefe Infelizmente. disser assim, é para Sobre essa partir aquela matéria estamos de câmara. acordo. Eu só vou partir aquela câmara, não Infelizmente, vou só partir podemos as fazer o que duas. eles mandam fazer. É só aquela. Portanto, a incompetência e a má gestão é do Mas Partido quem sofre é o Socialista. povo. Quer nós? dizer, esperando que as pessoas agora, durante nós, 14 anos que sofreram este bocadinho, esperamos daqui a 8 meses ter uma nova variação dos dois Nós lados. temos isto. Porque quem mora em Lourdes também não Nós merece ter aquela variação e aquele presidente que agora é aquele mesmo que saia da Câmara, parece que continua no SEMAS, porque o mandato ainda não acabou e, portanto, as coisas estão assim. Há uma coisa que é assim, os trabalhadores são manipulados. Dizer que os trabalhadores são manipulados até chamar burros aos trabalhadores e às pessoas. E isso, enquanto dirigente sindical, não vou admitir. Pois, mas não foi isso que foi dito aqui. É quase a mesma coisa. Não é, não. Porque as pessoas sabem aquilo que querem. Andar a dizer às pessoas que elas vão para o olho da rua quando isso é falso, isso é manipulação. Não, Não, tu é que não não, podes não. garantir isso. Pois não. Pois não posso. Mas não posso garantir nem isso, nem o contrário. Não, desculpa. É mais fácil garantir hoje o despedimento. Pelo amor de Deus. É mais fácil A gente já garantir fala porque o sobre PS e o PSD em Assembleia da República aprovaram leis que vão contra os trabalhadores. É mais fácil E é mais chegar fácil a despedir negativa hoje. que positiva. Despedem assim. Quando chega à positiva já está a negativa. Despedem assim. Não sei Hoje, se é. até aquele trabalhador que pensava que tinha o seu lugar seguro, porque era efetivo, esse é mais fácil, é tão barato despedir como despedir um Darem o contrato. terrorismo das pessoas. É o terrorismo do PS e do Terrorismo PSD político, ao longo claro. é o terrorismo do PS e do PSD ao longo dos As anos. assembleias foi pouco mais terrorismo Mas, político. mas lembrar da manifestação de 15 de setembro, por acaso foi muito bom, as pessoas serem manipuladas, foram 1 milhão de pessoas na rua. Epá, foi gigantesco. E eram todas do Só, bloco de esquerda. Se fosse, este país não estava assim. Pois não. É que Isso pode ter certeza se calhar eram todos os partidos mas não, políticos. Esta não era manifestação da eram CGTP pessoas que eram do também teve bastante PSD, adesão. do PS, do Esta. CDS, que estão contra estas políticas Foram e estavam na Pois, rua. foram dizer assim, eram milhões de pessoas. Foram dezenas, não é esta. Eram Tu não milhões podes de falar daquilo que não milhões, fizeste, nunca foste a nenhuma. Como é que sabes? Não me revejo naquelas Começa pessoas. por ir e depois fala. Mas, Pois, claro. se os municípios, se os audiovisuais estão a ser crises. lesados, há duas entidades responsáveis por serem lesados. É a Câmara Municipal de Odivelas e a sua variação e a Câmara Municipal de Desculpa Lourdes lá, e a como é sua que tu variação. podes Esses é que são afirmar lesados. que nós nos alimentamos das crises, pá? Tu achas que eu sou trabalhadora, sou filha de trabalhadores, tu achas que eu tenho algum prazer em estar a viver mal e simultaneamente alimentar-me o meu projeto político da crise que eu vivo Estás a dar e que exemplo à vejo, Fátima Amaral. e que vejo os meus colegas ligado, viverem? estamos Essa grave crise, nós estamos Não, a desculpa lá. Não. Tu sabes o que é viver com 485 euros? Eu não sei, mas vejo os meus colegas. Também tinha umas pessoas Percebes? que vivem Mas assim. vejo os meus colegas a passarem mal como esta não é passam. essa. E respeito Não, isso. mas essas pessoas- Dizeres que viver Sim, mas essas aquilo pessoas- que eu essas mais pessoas quero é que as respeitam pessoas sejam felizes, pá. Mas as pessoas eu respeito Vê se tu imenso. entendes isso. O que eu não Vai. entendo, Vê se tu o que eu entendes não isso. entendo Marpina, é aquilo que querem fazer dessas pessoas. Isso é que eu não entendo. Oh, mas tens que entender porque é o teu partido que está a fazer isto tudo. Eu também Tens que gostava entender. de entender, Terminar. por acaso gostava de entender como é que se rouba o subsídio de Natal, o subsídio de férias aos E ainda queres que a gente trabalhadores cante o hino. para pagar. Pergunta quem nos meteu nessa situação. Aqueles PS e que eu- PSD que vão governar o país há 30 anos. Quem não foi, fui eu. Eu não fui. Pois, quem não foi, fui eu. Paulo, terminar. Estão a roubar os partidos há mais de 30 anos. Depois há aqui outra questão que é fundamental. Porque é que não vão buscar, por exemplo, deixaram ao Sr. António Carrapatoso, em questão em termos de finanças, passou o prazo, não lhe cobraram o dinheiro que devia de cobrar. Não, porque é próprio. Nacionalizou-se um banco pelo 30 e tal anos depois, numa análise de um banco que estava falido, em vez de nacionalizar a CLN, esses é que tinham lá o dinheiro para pagar os prejuízos no banco. Mas depois quem pagou o prejuízo num banco foi o povo português. Foi a Cândida 4 Almeida mil, que teve a culpa. já não sei se é 5 mil, 6 mil, Paulo, milhões de terminaste. euros. Esse é que é o problema. São sempre os mesmos a pagar a fatura. Quem paga a Marpina, fatura, é pá, Desviámos se da entramos conversa. quem paga a assim, fatura é quem trabalha. Desviámos do Aqueles assunto. aqueles que não mas, trabalham, o Marco Pina também é culpado disto. aqueles que não trabalham são aqueles que Eu não estou a preocupar, já estou a fazer Também uma é área que culpado. desviaram Quer dizer, há um que desvia. Depois o- É pá, lá estamos nós no Rio, não é? Exatamente. O Rio que é violento. Exatamente. Aqui é tudo violento.
Não, aqui há rio sabes que é a violento violência e há tem um margens que papel- comprimem. A violência tem um papel na história, muito Mas tem, importante. eu vi. Paulo, Muitíssimo termina. importante. Não, Não não. duvides. Quase que E não. violência não é só o que acontece pois não. em termos físicos. a violência psicológica. Violência é não ter É dinheiro psicológica, para pois é. pagar Pois o é. empréstimo ao banco. Pois é. Violência é não ter dinheiro para comprar a Violência é pôr os pais a dirigir sob pressão Pois lamentável. é. Violência não é só aquilo que tu pensas que é Fátima, violência. Fátima. Paulo, queres Pois não. terminar? ou não? Fátima, Isso é que é Queres violência. terminar? deixe-me que lhe diga. Fazer coação sobre as Já uma pessoas. violência. Mas qual coação, pá? Deixa de histórias, pá. Já me Sabes vai lá o que é aquilo- coação? Não ter vergonha. Fátima, Violência. Sabes lá o que é coação? mas já É- que violência também é ver algumas pessoas que compram um passo social e depois têm que ir a pé para os às empregos. pessoas. Pois também é está bem. Pessoas não se poderem Pois é, defender. E essas pessoas ganham pessoas os não se 400 euros. poderem É defender. Mas vamos E respeitar mais, ou não vamos respeitar? Ou acaba Olha, aqui eu o acho que o programa? ideal, mesmo, para alguns, porque não viveram essa experiência, é o fascismo. E vocês aprendiam todos a dar valor às coisas. Eu vivi. Pronto, Percebes? Paulo, queres terminar? Vocês, os jovenzinhos, aprendiam a dar valor às coisas e a perceber o que é que às vezes deitam da boca para fora. São aleivosias autênticas. Só você é que estão bem, eu sou todos mal. Mas a grande Paulo, diferença termina. é que acabou uma era de fascismo, mas começou vossa outra. maneira é que- A única diferença é que bem, nesta bem. podemos criticar aquilo que é feito ainda. Deixa, Porque a última atitude que se passou em frente à Assembleia da República, onde, ao final de uma hora, os polícias estarem a ser apedrejados por próprios polícias, Alguns e eram depois, polícias, sim. e alguns eram polícias, e depois manda-se entrevir sobre pessoas que às vezes umas iam para casa do seu trabalho normal e bateu-se desenfreadamente, e isto é a nova ditadura, é o novo fascismo Termina, que Paulo. Passos Coelho está a impor Eu neste queria- país. é que eu tenho aqui um ponto Aliás, importante. secundado, nunca devemos esquecer por António Sócrates, por José Sócrates, que já lá esteve a fazer exatamente Eu queria aqui relevar um aspecto importante. Era uma antes que- fusão, ia fazer uma fusão, não se Antes pode que o fazer. programa acabe, é que aqui o Barão das Neves obriga-me a tomar aqui uma intervenção, porque o Barão das Neves referiu aqui um blog em que a Sra. Presidente deu declarações. Eu queria dizer... Um blog, sim. Sim, um blog. Referi um blog. Eu Eu queria não dizer... referi se era blog, se não era. Mas eu estou a dizer que é um nome... Mas não faz questão de esclarecer. Eu faço questão de esclarecer que os jornalistas em Odivelas, sobretudo aqueles que Qual é o têm blog? alguma independência, são por vezes, digamos, discriminados. E este é um caso concreto de discriminação. Diário de Diário de Odivelas. Velas. É um bom. Diário de Odivelas é um O blog. Diário de Odivelas é um blog. Eu lamento, pois eu sei que em Odivelas há pouco conhecimento de muitas coisas, essa é mais outra. Primeiro, desconhecem o que é o jornalista, depois desconhecem o que é o órgão de informação. E eu já começo a ficar farto de algumas coisas, mas, infelizmente, pronto. E então, como o Barão das Neves referiu um blog, eu tenho que relevar aqui uma situação muito importante, que é a seguinte. A Sra. Presidente teve um pedido, uma solicitação de declarações durante 2 meses e nunca nos respondeu nem bom dia. A Sra. Presidente entendeu por bem dar declarações a um blog. A Sra. Presidente não nos respeita. A Sra. Presidente tem aqui na TVL um órgão de informação que realmente é independente, custa quem custar. A Sra. Presidente prefere falar, quando entende, Para os seus, como sempre. para os blogs e não para os órgãos de informação. Nós já estamos habituados a isso e eu assumo plenamente aquilo que estou a dizer e tenho provas daquilo que estou a dizer, obviamente, mas infelizmente nós nas passadas eleições não tomámos partido e não recomendámos o voto em Susana Amador. Há outros que recomendaram e parece que têm benesses. Eu Vai-me permitir, porque Claro que tem, claro que tem. falou no meu nome. Falei porque o senhor referiu... Coisas para dizer Falei, sobre os seus. Referiu mas não tem nada a ver com isso. Como Tenho, Código eu vou dizer porquê. Porque para quem está lá em casa vai ficar a ideia assim, então, mas espera aí, a TVL ouviu Louros. Como deve calcular, não era essa a minha intenção. Eu falei. Mas é eu que lá para foquei casa tem que ser esclarecido. uma informação. Nós procurámos Apesar de eu ouvir... ser um adepto dos blogs. Pronto, tudo bem, eu também. É bloguista. Sou. A TVL ouviu e pediu declarações a todos os Convidei-a envolvidos. 2 vezes seguidas e nunca escreveu. E todos os que estavam envolvidos nisto tiveram a oportunidade de falar blogs de direita. através da TVL. A TVL é um órgão de informação, é um órgão de comunicação social devidamente registado. Tem jornalistas com carteira profissional, daqueles antigos. Não são jornaleiros, são mesmo jornalistas. E, portanto, fico ofendida quando a Sra. Presidente tem estas atitudes. Mas as atitudes ficam para quem as pratica. Olha, eu estou aqui na condição de pai neleiro.
faço parte Sim. do painel e, portanto, não sou jornalista e não tenho nada a ver com essas guerras, como deve calcular, são guerras que me passam. Não, mas é que ao regular isso e pôs em causa São fontes porque é de que nós informação. Não pus nada. Digamos Porque é você que nós que- não ouvimos a Presidente Então do agora Senado? estava a pôr na minha Eu não cabeça falei coisas nisso. que eu não tenho. Não, Você eu não não fica falei assim. nisso. Eu não falei nisso. Eu estou a dizer Agora, quando o informação. Barão passa para a mesa essa informação, eu tenho que dizer porque é que a senhora Presidente a nós Está bem, não mas quis isso prestar a mim não- declarações. Eu agora interessava mais discutir aqui o preço da água ali com a Fátima. A Fátima queria falar sobre os metros cúbicos, dizia que não havia Espera aí, faturas. mas com agora não é a metros sua cúbicos. vez ainda. Ah, não? Não, Agora falou o Paulo. o Paulo não acabou. Acabaste. O Paulo acabou. ainda não acabou. Olha, eu só quero dizer que já vamos. Se o Paulo não acabou. Mas ainda mesmo a Eu não lógica sei se Martina. vamos ter, eu não sei se vamos ter muito mais tempo. Agora dava a palavra ao Marco Sou eu outra Pina. vez. Você pode mandar vir uma pizza. Bom, Depois vou dar a palavra a. Vai ter tempo Para falar sobre isso. para falar e para contrapor. Uma vez que é a minha última intervenção relativamente a este tema, eu gostava de dizer o seguinte. para não ficar Quero dúvidas poupar no ao ar. Marco Pina. Não, é, você rápido. Peço-lhe assim, Vou ser rápido, religiosamente, rápido. 4 minutos. Efetivamente, já há pouco disse e vou voltar a repetir que o timing desta questão, apesar dos constrangimentos que esta mesma levanta para as pessoas que habitam no Conselho de Odivelas, pode ser questionável. E admito que o seja. Admito que este timing possa não ser o timing mais correto, tendo em conta o que se avizinha. No entanto, há outra situação que eu também veria com outros olhos, porque tenho a noção, isto é uma visão pessoal, que este assunto devia ter sido tratado com outro cuidado. E a Sra. Presidente, que tem a seu cargo a gestão deste dossiê, poderia ter evitado algum tipo de ressonância relativamente a este assunto, se este assunto fosse tratado de outra forma, com mais cuidado, com mais informação e com mais informação em tempo certo. Porque no momento em que as declarações são prestadas, ou que iriam ser prestadas, se houvesse condições para que essas mesmas fossem prestadas, já não havia condições algumas, porque toda a gente verificou o que é que se passou. Aí já ninguém ouviu coisa nenhuma. Já foi um atropelamento completo da democracia, já ninguém sabia o que estava a falar, a fazer, a dizer. Aqui era uma confusão, ninguém se entendia. Por isso é que eu digo que esta questão, se fosse tratada atempadamente, com mais bom senso e com informação fornecida a tudo e todos, atempadamente, evitar-se-ia muito do que foi feito e muito do que foi dito. Assim não aconteceu. No entanto, da mesma forma, e para ser justo, uma vez que este é o meu entendimento e já o disse a algumas pessoas, penso que aquilo que se passou nas Assembleias Municipais em que este assunto foi levado foi efetivamente lamentável. Como disse o Barão, eu também tenho a mesma opinião, não me revejo nas posturas de muitas das pessoas que lá estiveram. Não só estou a falar da Fátima porque está aqui e frontalmente lhe digo, acho que foi feito se ver, efetivamente. Acho que foi feito, feio, e houve algumas questões que foram de inabilidade, mas o que está em causa ali é que havia um entendimento para que se não deixasse fluir os trabalhos. De todo o modo, se tentou que os trabalhos fossem protelados ao máximo. E lá está. Se a informação fosse prestada a tempo e horas e de forma calma e direta, possivelmente esta situação não se levantaria. Mas não foi, levantou-se. Agora, cada um é responsável pelos seus atos e deveria ter a noção de que há posturas e há instituições que têm que ser respeitadas. E a instituição, a Assembleia Municipal, não foi de todo respeitada. Nem por alguns deputados, nem pelos elementos do público que estiveram presentes e que muitas vezes foram acicatados por alguns deputados municipais presentes, porque aquilo não se vê em lado nenhum. Nunca vi aquilo na minha vida daquela forma. Não se dignificaram as instituições, não se dignificou o poder local democrático, e isto é mais uma machadada naquilo que se queria e que não se vê, porque cada vez assistimos a uma degradação das instituições políticas e da credibilidade dos políticos, e isto foi mais uma machadada na postura que os responsáveis políticos deviam ter e que não dão exemplo. Porque aquilo que se viu, efetivamente, não foi bonito. E não se dignificou os municípios que elegeram as pessoas para estarem presentes naquela Assembleia Municipal e naquelas reuniões da Assembleia Municipal que se protelaram dias a fim, porque o intuito que me apercebi que queriam que acontecesse era o protelar os trabalhos, porque agora não há condições, porque agora o local não é o indicado, vai-se passar para outro local, agora passou a hora e vamos marcar uma nova Assembleia, e agora passou não sei o quê e vamos com requerimentos para cima da mesa, uns a seguir aos outros, porque o que se prendeu de todos aqueles mecanismos é que se queria protelar. Mas não era com o protelar da situação que ela se resolveria.
era ouvindo todos os intervenientes da forma mais correta e mais concisa possível, para que toda a gente ficasse com o entendimento do que iria sair da decisão que a Câmara Municipal tomou e que iria a deliberação da Assembleia Municipal. Assim não foi. Houve efetivamente notícias que foram levantadas, porque aquilo que há bocado disse a Fátima é a pura da verdade. Nada me foi garantido que iriam ser despedidos alguns funcionários, como o contrário também não foi. Agora, aquilo que estavam ali, as pessoas estavam efetivamente a sentir os seus postos de trabalho ameaçados, porque foram levadas a pensar que efetivamente iriam para o olho da rua. Não foram levadas a pensar. O Presidente de Câmara afirmou. O Presidente de Câmara afirmou. Eu não posso. O Presidente de Câmara, Carlos Teixeira. Há um ano atrás. Eu não posso afirmar isso, não é? Há um ano atrás, quando foi tomada a deliberação da denúncia do protocolo em sede de Câmara, as comissões sindicais do município de Loures pediram uma reunião com o Presidente da Câmara de Odivelas, certo? E essa reunião ocorreu, esteve presente lá na sala que ela tem ao pé do gabinete dela, esteve ela, esteve o Hernani Boaventura, esteve o Paulo César, certo? E foi dito claramente o seguinte: quererei eventualmente, à volta de 100 trabalhadores das águas e saneamento, dos resíduos não quer ninguém, porque é uma empresa privada que vai operar no sistema. E, portanto, se tu dizes que isto não é dizer que as pessoas vão para a rua, deves estar a pensar que Loures tem um serviço dimensionado para um determinado território, tem condições para absorver os trabalhadores que são afetos a 2 territórios num único município. Obviamente que isto implica despedimento. Ou estamos a falar do quê? Eu penso o seguinte. Achas que algum deles te vai dizer vou pôr na rua 300? Ninguém vai pôr, ninguém vai dizer. Para mim isso é impensável. Não, mas é assim. Não, mas para mim é impensável. Está bem, mas é para ti que tu estás lá. Para mim é impensável. Mas para nós isso é clarinho. Não, mas é impensável que aconteça porque eu não aceito que isso possa acontecer. Mas é esta a realidade. A minha questão é esta. E foi dito por ela, claramente. Na minha primeira intervenção em que falei, uma das minhas preocupações, efetivamente, era a questão dos trabalhadores.